Bom, boa tarde a todos. Agradecemos muito a participação de vocês. O pessoal da GTI deve estar um pouquinho confuso, porque tem vários colegas diferentes aqui na reunião, né, no nosso workshop. Então, vou dar um rápido contexto do que se trata o workshop, por que os colegas estão aqui conosco. O Paulo teve uma reunião emergencial agora, às 14h30, não pôde vir, né, então vou fazer aqui uma breve abertura para vocês. A gente vem conduzindo esse workshop nesses últimos meses, com a intenção, né, a minha supervisão sugeriu que as outras demais supervisões fizessem uma amostra, uma demonstração dos desafios, projetos que cada supervisão está tocando, com a intenção de que quando a gente entrasse no momento de planejamento, a gente fizesse um planejamento mais otimizado, mais integrado, enfim, que a gente percebe que ao longo da execução de alguns projetos, os projetos eles convergem, né, ainda mais TI, né, e com essa intenção, cada supervisor teve o seu momento, e o Camilo hoje trouxe uma abordagem bem mais técnica do Embrapa.io e convidou também os arquitetos de soluções para assistirem essa apresentação, tá? Então, bem-vindo a todos, né? Somos todos TI Embrapa e temos sempre algo a contribuir um com os outros, tá? Então, vou passar a palavra para o Camilo e um bom evento, boa apresentação, Camilo, um bom evento aí para todos. Obrigado, Vivi. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, pessoal. Então, assim, eu trouxe o tema, né, que a gente vem se debruçando aí na supervisão, né, desenvolvimento de ativos digitais, que a gente está sempre tentando trazer melhorias aí para o Embrapa.io, né, que é a nossa plataforma de apoio para o desenvolvimento de software. E até por isso que eu abri, né, o convite aí do workshop, que seria inicialmente para a GTI, e também tanto para os arquitetos de solução lá no nosso grupo, quanto também para o TI, né, Dev, né, para o pessoal de desenvolvedores de forma geral da Embrapa, né. Então, o assunto que eu vou trazer hoje, gente, é especificamente sobre a parte de assistência de codificação, né. Então, lá dentro do Embrapa.io, a gente vem, digamos assim, traçando uma jornada em IA generativa, né. Lá em março, foi apresentado a arquitetura de referência em IA generativa, né, que já vem sendo utilizada em várias iniciativas aí, né, tem o próprio Flora, né, que o Lucas capitaneia, né, com a equipe, que é o nosso assistente aí da Embrapa, mas tem também outras iniciativas, tem o projeto de LPF, né, Lucas, lá com o pessoal da Silvio Pastoril, tem o pessoal da EST, que está utilizando também a arquitetura, a gente utiliza também projetos da Gado de Corte, então tem vários projetos que já estão começando a utilizar, né, já vem utilizando aí a arquitetura de referência em IA generativa, né. E eu vou falar um pouco mais sobre ela e dar uma introduçãozinha também sobre o Embrapa.io. Eu não sei se tem algum empregado novo aí da leva do último concurso, né? Tem alguém? O Marcos. Tem eu. Tudo bom, Marcos? Bem-vindo, viu? Obrigado. Então eu vou dar uma breve introdução, tá, Marcos, aqui, até para alinhar também, se alguém tiver ainda por fora do que é o Embrapa.io, eu vou falar rapidinho, né, sobre essa questão da arquitetura de referência também. E aí eu vou entrar na temática principal, que é uma outra vertente do uso de IA generativa, que são os assistentes de codificação em IA, né? E mais especificamente, né, porque a gente já abordou esse tema de assistente de codificação, tem um vídeo, inclusive, no canal, que é sobre Vibe Coding, né? Só que Vibe Coding, digamos assim, é uma forma até que eu diria prosaica de utilizar esses assistentes, né? Então a gente está evoluindo para uma outra linha, uma outra vertente, que é o Spec Driven Development, onde aqui a gente vai ter um desenvolvimento utilizando assistentes de codificação, mas muito amparado por especificação, né? O pessoal até costuma dizer que Spec Drive é como se fosse uma volta às origens da engenharia de software, né? Onde você primeiro se debruça na especificação, né, e numa especificação viva, que a gente vai falar mais sobre isso depois, que vai evoluindo de acordo com o projeto, mas uma especificação detalhada para poder amparar esses assistentes a fazerem softwares robustos, né, com segurança, qualidade e principalmente confiáveis, né, que não alucinem, que não criem gaps aí, tanto de segurança quanto de performance e assim por diante, tá? Então, é nessa toada que vai essa apresentação aqui. Então, a gente fez lá, né, sobre Vibe Coding lá atrás, isso daqui é como se fosse uma evolução do que a gente vem investindo nosso tempo agora, tá, gente? Então, primeiro falando, né, brevemente aí do Embrapa.io, eu acho que todo mundo já tem uma visão clara, né, mais ou menos o que é ele, com exceção talvez do Marcos, que está chegando agora, né, está conhecendo ainda o ambiente da Embrapa. Mas o Embrapa.io, ele é uma plataforma de DevOps, tá? Em resumo, é isso. Ele foi criado para ser o Embrapa for Devs, né?
digamos assim como o Uber tem o Uber for Devs, o iFood tem o iFood for Devs, o Embrapa for Devs nosso, digamos assim, é o Embrapa.io, né? Então, ali estariam todos os tracks, né, todas as trilhas para poder desenvolver software com a Embrapa e também o apoio ferramental, né, para isso, o nosso ecossistema de produção de software, né? Essa que foi a ideia. E ele começou muito voltado para a linha específica de ativos digitais agropecuários, né? A gente tem duas grandes vertentes de software dentro da Embrapa. Uma são os ativos digitais agropecuários, que é aquilo que a gente produz para a sociedade, ou seja, que está diretamente ligado à nossa missão, né? A missão da Embrapa é produzir tecnologia para o agro brasileiro. Então, aquilo que está ligado diretamente à nossa missão, que é o que a gente chama de agricultura digital, entra nessa vertente de ativos digitais agropecuários. Mas a gente tem uma segunda vertente, que são sistemas gerenciais, né, que é comandada aí hoje pelo Murilo, né, que está aqui, o Murilo, a Ana, que estão aqui nessa reunião também, né, e que faz toda essa parte, mas a gente sabe que também tem esse desenvolvimento nas unidades, né, o próprio Luciano, né, Luciano Copublica, são softwares que são, em sua essência, institucionais, né, eles fazem parte da nossa, digamos assim, nossa transformação digital corporativa, né, vamos colocar assim. Então, inicialmente, o Embrapa.io não era voltado para esses softwares, né, gerenciais, né, os sistemas gerenciais, mas ele passou a ser, né. Então, a gente fez uma migração quando teve a mudança, né, do gerente da GTI, que saiu o Fabiano e foi para o Paulo. O Paulo, ele tinha muito essa visão da gente tentar uniformizar isso, né, até para ter um sistema mais homogêneo, né, um ecossistema mais homogêneo, não ter ferramentas duplicadas e tudo mais. Então, a gente fez um esforço lá atrás, né, a equipe de sistemas gerenciais, eles já têm um arcabouço, né, que eles desenvolveram, que é o Embrapa for Dev, e o Embrapa for Dev ele foi migrado para dentro do Embrapa.io, né, então ele virou boilerplates dentro do Embrapa.io e hoje está disponível para todas as unidades, todas as equipes desenvolverem software, tá? Então ele é um arcabouço que ele tem uma pilha tecnológica própria, né, baseada em .NET e tudo mais, mas ele está totalmente homologado e aderente ao Embrapa.io. Então a gente fala que hoje o Embrapa.io ele é, na verdade, a plataforma de DevOps da Embrapa, né? Ele serve a todo tipo de software que a gente precisa desenvolver, tá? E, é claro, a gente vai ter algumas diferenças aí, né? No âmbito dos ativos digitais agropecuários, a gente tem o que a gente chama de ecossistemas, né, temáticos digitais. Então, a gente tem 5 ecossistemas e todos os softwares agropecuários, eles são enquadrados dentro desses ecossistemas, que seria agricultura, pecuária, florestas, aquicultura, indústria de processamento. Enquanto que no âmbito gerencial, a gente tem os produtos e plataformas institucionais, tá? Mas os problemas, eles tendem a ser os mesmos, né? Mitigação de fragmentação, nivelamento da equipe, aquelas coisas que aparecem para um, aparecem para o outro. Então, para as duas vertentes, né? Então, nisso, o Embrapa.io ajuda para poder trazer, né, mais qualidade, padronização, ou, como a gente costuma dizer, né, uma camada de governança na produção de software de forma geral. E o Embrapa.io, no âmbito de agricultura digital, ele tem um macro processo de desenvolvimento que está por trás dele, né? Então, ele é como se ele materializasse, né, esse macro processo, né, no formato de ferramentas, né, no formato de pipelines, no formato de processos que a gente consegue seguir aí uma trilha para poder desenvolver o sistema. Então, ele é muito baseado no que a gente chama de escala TRL, né, são 2 eixos. No eixo vertical são as escalas TRL, que é uma escala de maturidade tecnológica que vai de 1 até 9, e que a gente dividiu em 3 estágios. Então, tem o estágio de computação científica, aquela computação que acontece na mesa, né, na bancada, mas que está longe de um software para o usuário final. A gente tem no meio a manufatura digital, que é o encapsulamento dessas tecnologias em produtos de software, né, em soluções digitais. E, por fim, a gente tem a transferência, porque todo software para a agricultura digital, a gente visa a transferência, a gente visa jogar no mercado. E o Embrapa.io, ele entra nesse T aqui, né, esse T roxo. Então, é justamente ali que a gente vai colocar, por exemplo, desde quando a gente começa a fazer meus primeiros treinamentos, por exemplo, de uma rede povulacional, ou vou fazer meu algoritmo, que é um simulador, né? Eu já começo a jogar isso dentro dos repositórios do Embrapa.io, consigo fazer o meu desenvolvimento por ali, até ir para a parte de manufatura digital e depois para transferência no final, né? E no fim ele também tem um ciclo aqui, né? Onde que a gente chama de rodadas evolutivas, onde isso vai evoluindo com o passar do tempo. E ao mesmo tempo, né? Ele está, de certa forma, aderente também a outros sistemas gerenciais que a gente tem dentro da Embrapa, né? Que é tipo o Redap, o CIESP, o Alelo, o GeoInfo, que é a parte de dados experimentais,
e também com CADSoft e com Gestec para registro, né, desses softwares e tudo mais, tá? Então isso aqui a gente já detalhou em outros vídeos, outras oportunidades, né? Só quero dar um overview aqui para vocês, tá, gente? E bom, como que o Embrapa.io funciona? Ele tem uma arquitetura por trás dele, né? Essa arquitetura também, não vou entrar em detalhes, né? Mas basicamente ele tem um core, que a gente fala, que é um core homemade, digamos assim, a gente desenvolveu ele, né? Então é toda aquela parte da dashboard do Embrapa.io, né? Todo um núcleo que ele tem, e as pilhas, né, de tarefas, né, que são implementadas dentro dele, que esse core ele faz um papel de integração entre várias ferramentas satélites, que são ferramentas, na verdade, de mercado, né, são ferramentas respaldadas, digamos assim, para o desenvolvimento de software, né. Então, todas elas são open source, né, em algum nível, então a gente tem esse controle, né, de tentar colocar na plataforma sempre coisas open source, então ela usa ali ferramentas como GitLab, o Centro, o Matomo, o SonarCube, tem o Grafana também, que não está listado aqui, tem o Triv, e assim por diante, cada um com uma finalidade para poder trazer algum ganho para os desenvolvedores que utilizam a plataforma, tá? E aí ela implementa, né, a plataforma implementa os chamados processos de DevOps, né, que é justamente os processos para eu poder fazer deploy dessas aplicações de forma automatizada, para eu poder ser avisado em decorrência de bugs aprisionados, para eu poder ter relatórios analíticos, ter todo o monitoramento da aplicação, né? Então, é basicamente isso. Isso também está muito falado e detalhado em vídeos anteriores, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas só para a gente alinhar mesmo. E, claro, por trás dessa visão macro da plataforma, existe uma arquitetura tecnológica, né, que ela está aqui nessa figura, e essa arquitetura tecnológica é como o Embrapa.io funciona. Então, assim, um dos conceitos que o Embrapa.io trouxe foi tentar aproveitar o ecossistema que a gente tem na Embrapa de unidades descentralizadas, né? Então, a gente tem as nossas unidades centrais em Brasília, que inclusive fica no data center central, Embrapa.io, mas ele atua com os data centers que estão nas unidades, né? Então, a gente tem as aplicações rodando nesses data centers, né, por meio de clusters, que podem ser clusters do catálogo de deploy do Embrapa.io, ou podem ser também clusters avulsos por meio do releaser, né, que eu vou até comentar depois no final sobre isso, falando um pouco sobre aplicações em produção, né. E, assim, dentro daquela jornada de IA generativa, né, que eu comentei, o que a gente trouxe de mais recente, quando a gente trouxe a questão da arquitetura de referência em IA generativa, foi agregar aqui a parte de GPU servers, né. Então, hoje a gente tem o cluster da sede e o cluster que está no agrodigital, tem 2 clusters lá no agrodigital e tem 3 na sede. Esses 5 clusters, eles já têm vinculados a eles GPUs que a gente pode fazer uso sem necessidade de bilhetagem, né? Então, para a gente poder fazer, por exemplo, POCs, validar, né, conceitos, validar softwares ou ideias, né, a gente pode contar aí com esses GPUs, né? Inclusive, eles são facilmente acessíveis aí pelos clusters, né, estão na mesma rede do cluster, então eu consigo acessar ele pelo N8N, pela minha aplicação em Python, por exemplo, né, pela estratégia que eu for utilizar. Então essa foi a novidade, né, e aqui são outros detalhes, né, da arquitetura que, novamente, já estão falados também em outros vídeos, né, eu não vou entrar em detalhes, tá. Quando a gente fez lá a arquitetura de referência, uma coisa que a gente inaugurou lá dentro do Embrapa.io foram boilerplates específicos para essa parte de IA generativa, tá. Então, lá na arquitetura de referência, a gente criou alguns boilerplates específicos, né? Em especial, aqui tem 2 lá que são importantes, que é o MCP Server em TypeScript, né? Seguindo o padrão de MCP Server da Anthropic, mas aderente ao Embrapa.io, né? E a gente tem também um boilerplate específico para o N8N, que ele usa o N8N junto com quadrante, com redis para memória, né? Ele tem aí uma pilha, né, de tecnologias que a gente consegue utilizar e é o que vem sendo utilizado, por exemplo, hoje no caso da Flora, né, no caso de algumas aplicações da Ash e assim por diante, né. Então, esses boilerplates, eles foram criados inicialmente, estão lá naquele vídeo da arquitetura de referência, né, e isso aqui, de certa forma, inaugurou, né, esse uso nosso de IA generativa aqui dentro do Embrapa.io, né. O que a gente fez de lá para cá foi criar novos boilerplates, né, aproveitando essa arquitetura, né, que existe hoje do Embrapa.io com o uso de GPUs, né, para poder disponibilizar, por exemplo, alguns outros boilerplates como o do MindsDB. O MindsDB ele é uma ferramenta que ele possibilita que a gente use bases de conhecimento, né, e instancie essas bases no formato de MCP servers também, né.
e o Open Web UI, por exemplo, que também fica disponível dentro da plataforma para quem quiser, por exemplo, colocar uma interface de chat, né, para conversar com uma LLM, utilizando, por exemplo, uma LLM open source, né, para não levar esses dados para fora, às vezes são dados muito sigilosos, coisas assim, a gente também tem disponível lá, tá? Mas são exemplos, né, de boilerplates que a gente está ampliando aí dentro do catálogo nessa linha de IA generativa, tá? Bom, então entrando especificamente agora nessa outra vertente, essa nova vertente, que são os assistentes de codificação em IA, né? Eu acho assim que esse tema ele nem é novidade para muitos aqui. Eu sei que o pessoal já utiliza bastante aí em IDEs, principalmente, né? O pessoal tem utilizado o Copilot, algumas coisas assim que já vem nas ideias como o VS Code, assim por diante. Mas a ideia aqui é trazer quais são os ganhos desse tipo de abordagem junto especificamente com o Embrapa.io, tá? Porque o Embrapa.io, ele, por meio do ecossistema de ferramentas satélites dele, ele fornece para nós, né, o que a gente chama de observabilidade. Então, eu vou chegar nesse ponto, tá? Então, assim, a gente consegue integrar esses assistentes de IA junto com tudo que é capturado pelas ferramentas satélites do Embrapa.io. E isso dá um ganho real muito grande no desenvolvimento de software, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, né, essa questão dos impactos de assistente de codificação, ele já é uma realidade, né? Tá todo mundo utilizando, então eu não sei quem já teve oportunidade aqui, né, de utilizar mais a fundo isso para desenvolver, por exemplo, um software completo ou fazer o desenvolvimento, por exemplo, migrar, por exemplo, um software para dentro de um assistente. Pode até mandar uma mãozinha levantada aí, gente, quem tiver feito isso, aquele íconezinho, só para eu saber se tem bastante gente utilizando os assistentes de codificação, né? Aí o Lucas já levantou a mão, mas eu acho que tem pouca gente, né? Quase ninguém levantou aqui. Ou manda o íconezinho. O Francisco está usando. O Francisco, inclusive, está debruçado sobre isso, né, Francisco? Estudando a fundo. Aí, toda essa parte de IA generativa também, a gente tem trocado bastante figurinha sobre isso. Então, assim, pouca gente ainda, hein, gente? Só o Lucas e o Francisco aqui a princípio. Mas isso aqui tem um potencial absurdo, tá? Então, é interessante que a gente se debruce sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que é as potencialidades disso. O Fernando também, né? O Fernando eu já sabia também. Então tá, gente. Então aqui, ó, são algumas notícias recentes, né, sobre o impacto desses assistentes de codificação. Existem vários artigos saindo sobre isso, né? Então aqui, por exemplo, é um artigo onde 10 alunos de ciência e computação trabalhando em base de código legado, chamado Brownfield, né? O uso do GitLab Copilot, né? O GitHub Copilot, que é o integrado, né, ao VS Code, por exemplo, e outras ferramentas. Eles conseguiram aumentar a velocidade de desenvolvimento em 35% e o progresso da solução em 50%, escrevendo 11% menos código e gastaram 12% menos tempo na buscas da web. Aqui tem um outro estudo com 62 participantes que mostrou economia de tempo e melhor acesso à documentação e geração precisa de APIs internas. E aqui tem um bem interessante, que ele tem muito a ver com a Embrapa, que é um estudo com mais de 1.000 profissionais de TI em 50 órgãos governamentais, né? Isso aqui é nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, tá? Mas eles utilizaram ferramentas de IA e o legal é isso aqui, ó, que eles fizeram uma média, né, de quantos dias eles economizavam de codificação por ano, né, utilizando esses assistentes. Deu lá uma média de 28 dias, né? Contudo, só 15% do código foi gerado sem uso e sem edições, tá? Isso aqui é um ponto muito importante, que é a questão da revisão do código, né? A gente sabe que as alucinam, a gente já tratou sobre isso lá, inclusive em março, né, quando a gente falou sobre a questão da arquitetura de IA generativa, e esse daqui vai continuar sendo um problema aqui também, tá? É um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente, que é a questão da alucinação. Mas ainda assim é uma ferramenta muito poderosa, tá? Para dar um exemplo prático, gente, isso daqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo no CIESP, onde o CIESP está migrando, né, da equipe do CNPTIA, né, ele foi desenvolvido lá pelo Daniel Apolinário, Isaac, lá no CNPTIA, e agora está sendo feita uma migração, né, o Francisco, inclusive, está nesse projeto, né, ele que está encabeçando, e pelo lado da SDSS. E aí o primeiro ponto que a gente quis colocar foi justamente fazer a migração do CIESP para dentro do Embrapa.io, né? E aqui tinha um problema, porque o CIESP está numa versão do Java muito antiga, né? Se eu não me engano, é o Java 5, eu não vou lembrar agora.
mas ele era um Java assim, que já não é atualizado há algum tempo, né? Então, quem tinha o conhecimento também desse código era só lá no CNPTIA, e a gente precisava fazer essa migração, né, para dentro dos pipelines aqui do Embrapa.io. Então, esse trabalho eu que fiz, né? Eu desenvolvi esse trabalho, e o que eu fiz basicamente? Eu peguei e utilizei, né, o Gemini CLI. O Gemini CLI, a gente vai falar mais sobre ele, mas ele é um assistente de codificação que nesse momento ele tem uma franquia free liberada, tá? Então, a gente pode utilizar ele com a nossa conta Embrapa. Então, de certa forma, a gente fica resguardado ao utilizar ele, inclusive em questões de sigilo, né? É aquele negócio, né? Se a gente pode mandar pelo e-mail do Gmail, então a gente pode também usar no Gemini CLI, que vai para o mesmo lugar, né? Então, nesse momento ele está aqui junto, né? A gente tem essa possibilidade de usar com restrições, tá? Se eu não me engano, ele permite você usar 1000 requisições por dia, diárias, e 60 por hora, né? Então, mas a gente pode utilizar. Então, a partir do Gemini CLI, a gente pegou e fez uma extração aqui, né, de arquivos de status e arquitetura, ou seja, ele documentou, né, já tinha uma documentação dentro do CIESP, só que ele foi lá e fez uma documentação muito mais refinada, né, mais detalhada, cuja intenção nossa era utilizar justamente essa documentação para retroalimentar o próprio assistente de codificação, tá? Então, a gente primeiro gerou essa documentação de como ele estava, aí depois, com a ajuda do Cloud Code e de um método aqui que eu vou comentar com vocês mais para frente, a gente pegou e gerou a documentação do que era para ser feito, ou seja, das especificações, atualizações, né, mudanças que precisavam ser feitas, né. Então, aqui no caso, tinha várias coisas para serem acertadas, né, por exemplo, você passar variáveis de ambiente que às vezes estavam hard-coded, né, estavam implementadas no código, para dentro de arquivos.env, atualização de bibliotecas, né? Tinha algumas coisas relacionadas, inclusive a integração com o banco de dados e tudo mais. Então, pequenos ajustes que precisavam ser feitos, até para modernizar um pouco o código-fonte, né? Sem mudar ele, tá? A gente não evoluiu a versão nem nada assim, mas a gente conseguiu modernizar algumas coisas no que tange aí boas práticas e tal. E aí foi criado, então, essas especificações, e aí ele executou essas especificações, né, dentro desse tech spec, e a gente conseguiu colocar lá dentro do CIESP, dentro de um tempo aí curto, né, de cerca de 10 dias aí. Então, ele foi migrado para dentro do Embrapa.io, ele está hoje lá dentro da infraestrutura nova, e agora vai começar a ser modificado, né, pela equipe aí da SDSS no desenvolvimento para ser sustentado por lá, né. Então, assim, a gente vê que tem ganhos realmente reais, né? Se a gente fosse fazer esse trabalho, por exemplo, uma pessoa que nem, por exemplo, eu fiz esse trabalho aqui, eu sou responsável no CS pelo desenvolvimento do coletor de dados experimentais, que é o aplicativo móvel, né? Feito em Java também, mas para Android. Mas eu não conhecia o código do módulo web, né? Então, você vê, é um código que eu estou pegando, é um programador novo entrando no projeto, digamos assim, tendo que conhecer as especificações daquele código, os detalhes e tudo mais, e fazer ajustes nele, né? Então, é o tipo de projeto que a gente chama de brownfield, né? Um projeto onde eu vou fazer intervenções, né? Vou fazer manutenções corretivas ou evolutivas e ajustes, né? De forma geral. Então, isso normalmente dá muito trabalho, né? Você vai ter que conhecer o código de outra pessoa, ler documentação e tudo mais. E aqui ajudou demais o uso dos assistentes de codificação. Então, os benefícios, né, da gente usar aí coding são inúmeros, tá? A gente tem aí essa questão deles trazer ganhos reais de eficiência e progresso, especialmente no contexto de aprendizado ou tarefas repetitivas ou menos conhecidas, tá? Por que isso? Porque tem muitas vezes, uma coisa que acontece muito com o desenvolvedor, né? O pessoal sabe bem disso, às vezes a gente está desenvolvendo, aí tem uma coisa que a gente às vezes não conhece tão bem, implementa de uma forma, mas se a gente fosse atrás e estudasse aquilo a fundo, né? Aquilo que a gente está tentando implementar, tem uma forma melhor de fazer aquilo, né? E às vezes a gente pula isso, né? E implementa da forma que a gente sabe, porque você tem outra coisa, você tem que entregar aquilo, você tem um prazo e tudo mais. E nesse ponto, a IA ajuda demais, tá? Porque ela te dá esses insights, né? Ela fala, isso aqui está implementado da melhor forma? Não, implementa assim, que é melhor, ou usa essa biblioteca, essa outra biblioteca ela tá com algum problema e tudo. Você quer falar alguma coisa, Fernando, que eu não sei se você levantou a mão aquela hora ou quer comentar. Pode ficar à vontade se quiser comentar algo, tá? Você pode abrir o microfone. Inclusive, gente, se alguém quiser fazer qualquer pergunta, não precisa esperar o final, não, tá? Pode fazer a pergunta a hora que quiser, tá bom? Então, assim, a gente tem ganhos significativos, né, de validação, revisão e adaptação humana. Eu vou mostrar isso também. A parte de review é muito interessante.
Só que o código gerado, né, ele muitas vezes ele não Fui se eu que sustenta falei, sem Camilo. edições, né? Camilo, Ô, Leandro, pode falar. fui eu que falei que esse negócio de código rápido jamais acontece. Brincadeira. É isso mesmo. Então, assim, a gente sabe, né? A gente, como desenvolvedor, a gente sabe como que é o dia a dia, né? Mas é isso aí. Então, assim, para desenvolvedores muito experientes, em base de códigos maduros, os ganhos podem não ocorrer e se até o inverso, né? Até o inverso pode acontecer, né? Então, às vezes você, que nem, por exemplo, se a gente pega a própria base de código do próprio Embrapa.io, né, que eu mantenho, ele tem lá 38 repositórios, né, de código, né? Então, são vários repositórios, a gente tem os daemons de sincronismo e tudo mais. É uma base de código complexa. Então, assim, para você fazer tudo aquilo ali botar, por exemplo, a IA, né, para cuidar de tudo aquilo, normalmente é complicado, porque eu sei muito melhor do que ela vai conseguir carregar, né, as intervenções que eu preciso fazer e tudo mais, né. Então, nesse sentido que tem esse ponto aqui, né. Você acaba não tendo um ganho percebido muito grande. Mas, assim, ainda assim eu uso IA para fazer intervenções, para poder implementar certas coisas, né? A nova versão, por exemplo, do Embrapa.io, a gente colocou o Passkey, né? Que é aquela parte de login biométrico, né? Utilizando o digital e tudo mais. E essa parte já foi implementada com IA, né? Então ela já me deu ali os melhores pacotes e tudo mais. Eu vou falar mais sobre isso também daqui a pouco. Então, assim, é essencial considerar o contexto da tarefa, o perfil do desenvolvedor, a maturidade do código, da base de código, né? A qualidade da integração de IA no fluxo de trabalho, tá? Mas, assim, como eu disse, tem ganhos reais, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, a criação de novos boilerplates dentro do Embrapa.io, né? Se a gente pegar de agosto até novembro, que foi quando eu comecei a usar mais a fundo assistentes de IA, a gente conseguiu implementar aí 4 novos boilerplates no catálogo, num tempo bem curto, né? E esses boilerplates, eles são todos projetos do Greenfield, né, que a gente fala, são projetos novos. Então, para implementar um projeto do zero, né, eu tendo ali todas as especificações que eu preciso e os boilerplates, eles têm uma especificação bem definida, né, do compliance, digamos assim, com o Embrapa.io, ele acaba sendo o ideal utilizar mesmo os assistentes de codificação, né? Então, foram implementados 4 novos boilerplates, 2 boilerplates foram atualizados também é o caso ali dos boilerplates em Node.js, que são os nossos boilerplates de back-end, né? Eles foram atualizados para a última versão do Node, e ali foram trocadas várias bibliotecas, várias coisas foram feitas, utilizando também assistentes de codificação. Está sendo implementado um novo back-end em PHP, né? Também vai ficar disponível. Ele está em desenvolvimento, também está sendo todinho feito com assistência de codificação. E foi feito um sistema do zero, né? Que é o Arena de Bots. Eu vou comentar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho, porque ele é uma nova ferramenta do ecossistema do Embrapa.io, que está disponível para todo mundo também. E ele é um exemplo também de uma ferramenta que foi integralmente implementada utilizando assistentes de codificação, tá? E a nova versão do Embrapa.io que eu comentei, né, que tem as melhorias aí, que são a versão que vai ser lançada agora em novembro. Então, aqui são alguns boilerplates que foram implementados, né, aquele do MindsDB que eu já comentei, do OpenWebUI, a gente teve do Nginx, do Gitcha, e os boilerplates atualizados, que é do Node.js com MongoDB, né, e do Node.js com PostgreSQL, tinha sido feito pelo Samuka lá atrás, né, demandava atualização, a gente atualizou ele. Então, comentando aqui, eu vou fazer agora um corte, gente, nesse tema de assistente de codificação, só para falar um pouquinho de vocês sobre essa ferramenta do Arena de Bots, tá? Do que se trata ela, porque ela também é algo que é importante internalizar, né, para todo mundo que for utilizar IA generativa dentro da Embrapa. A Arena de Bots, ela surgiu de uma necessidade que a gente identificou, né, porque a SDAD, um dos papéis que ela faz é justamente o de qualificação de ativos digitais, né? E a qualificação de ativos digitais é um processo que ele está bem consolidado dentro da GTI já, no que tange softwares determinísticos, né? Aquele que eu posso entrar lá na interface dele, por exemplo, avaliar a interface, avaliar, por exemplo, se os resultados, né, que eu estou colocando, ele não está gerando erros, né? Ele está se comportando, o comportamento dele, né, está estável, está seguro, né, e assim por diante. Mas quando a gente fala em IA generativa, a gente tem um problema, porque IA generativa, ela é basicamente um software não determinístico, né? Isso significa o seguinte, se eu fizer 100 vezes a mesma pergunta para ela pode me dar 100 respostas completamente diferentes. E pode ser que nem todas estejam corretas também, né? Esse é outro problema. Então, assim, foi pensando nisso que a gente falou assim, cara, como que a gente pode avaliar isso, né? Como que a gente pode trazer métricas de avaliação? E existem já publicações sobre isso, né? O próprio Francisco, né, Francisco, tem estudado bastante esse tema e visto aí artigos, né, sobre essa questão
de métricas de avaliação de IA generativo, né, métricas inclusive objetivas, mas o Arena de Bots, ele vai mais na linha de percepção por especialistas. Qual que foi a ideia? A ideia foi assim, a gente copiar lá do LM Arena. O LM Arena, para quem não conhece, ele é uma ferramenta, né, que está disponível na internet, qualquer um pode entrar lá, e basicamente você entra lá e tem um prompt. Você faz uma pergunta sobre qualquer assunto, e o LM Arena ele manda essa pergunta para 2 LLMs que você não sabe quais são. É um teste cego, né? E aí ele te dá as 2 respostas. E você avalia qual das 2 respostas é a melhor. E com essa resposta aberta de milhares de pessoas, né, fazendo esses testes, você consegue ter um ranking, né, das melhores LLMs do mercado. E o pessoal usa bastante, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você não tenha... acabou o seu chat GPT, né? Você está sem o chat GPT, porque você já usou todos os tokens, né? Então ele dá aquela mensagenzinha, né, que esgotou, e aí você tem que esperar até a determinada hora para poder voltar a usar. Você pode entrar lá no LM Arena e usar de graça. Ele vai te dar 2 respostas de 2 LLMs distintas, né? E aí você pode até escolher a melhor ali. Então, o pessoal usa bastante. E aí a nossa ideia foi trazer, né, essa proposta do LM Arena, mas num contexto onde eu posso escolher quem que é o meu agente de IA de teste e o meu agente de IA de controle, né? Então, eu vou comparar, por exemplo, uma LLM que foi desenvolvida pela Embrapa ou junto com a Embrapa, né? E vou confrontar ela com uma LLM genérica, tipo um Gemini da vida, né? Um Grok, qualquer LLM aí de mercado, o próprio ChatGPT, né? E assim por diante. E o que a gente espera? A gente espera que a LLM desenvolvida pela Embrapa, né, dentro daquele domínio agropecuário, por exemplo, ela seja mais assertiva do que a LLM genérica, né? E que ela entregue mais valor, porque senão, se ela tá, por exemplo, a LLM genérica está sendo avaliada tão bem quanto a que a gente está entregando para a sociedade, será que vale a pena a gente lançar ela, né? Esse é o questionamento. Então, a ideia foi criar essa ferramenta para deixar disponível para as equipes de desenvolvimento, para elas poderem fazer autocrítica, mas que também fosse utilizado os relatórios dessa ferramenta durante o período de qualificação dessas ferramentas, né? Então, a gente vai inserir, né, os relatórios do Arena de Bots dentro do processo de qualificação de ativos digitais agropecuários, né? De tal forma que a gente consiga ter, né, comparação aí entre essas LLMs, tá? Então, ele funciona dessa forma, né? Basicamente, você envia um prompt dentro de um determinado domínio de conhecimento e aí o nosso especialista, por exemplo, é uma LLM para mandioca. Então, eu vou pegar lá o cara que é especialista em solos para mandioca, o cara que é especialista em, sei lá, melhoramento genético para mandioca, né? O que é especialista em pragas para mandioca, e eles vão entrar aqui dentro da especialidade deles e vão fazer perguntas técnicas específicas da área deles. O Arena de Bots vai dar as 2 respostas para ele num teste cego, né? Então, do agente que a gente está testando e da LLM genérica, sem ele saber qual é qual. Ele vai avaliar se somente uma acertou, se ambas acertaram, mas uma foi melhor, se teve empate positivo, né? As 2 acertaram de forma igual, ou se ambos erraram, né? E aí a gente vai ter no final uma série de relatórios que são gerados, né? Onde fala sobre a assertividade desse agente. Então essa ferramenta já está disponível, tá? Ela está lá na documentação do Embrapa.io, e qualquer pessoa pode entrar lá e criar os torneios. Então quem estiver desenvolvendo, né, IA generativa, estiver desenvolvendo agentes, né, quiser utilizar já a ferramenta, por exemplo, para testes em alfa, testes internos, pode utilizar, que ela já está disponível, tá? Inclusive, a gente começou agora o uso numa parceria nova, né, que está sendo firmada com a Embrapa, que é justamente lá com o pessoal da fruticultura, né, o Murilo Crespo que está puxando isso lá, que é nessa linha de mandioca, né, especificamente. Então, é um agente de IA que talvez vire um parceiro nosso, então a gente está fazendo esses testes lá também, né? Então é isso, tá, gente? Então, essa ferramenta aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui, ela é uma ferramenta que ela tem um back-end em Node.js com MongoDB, ela tem 2 front-ends, ela tem uma visão, né, uma UX, que é o X do gestor, a gente chama do promotor do torneio, né? Usuário promotor, que vai criar o torneio para as 2 LLMs competirem, e a gente tem uma outra UX, um terceiro code base, né? Que é o X do avaliador, ou seja, daquele especialista do agro que vai avaliar, né, vai mandar a pergunta e vai avaliar as respostas, né? Então, esses 3 code bases, eles foram desenvolvidos todinhos por um agente de codificação, tá?
No caso, foi utilizado o Cloud Code, né? E utilizando o método que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, basicamente, eu fiz esse desenvolvimento, né? Então, a gente começou pelo back-end, fiz o back-end, aí depois, na hora que abriu para o X, que a gente já tinha o back-end com a API estabelecida, a gente iniciou 2 agentes ao mesmo tempo para poder codificar as duas UX ao mesmo tempo, porque agora você não tinha mais conflito. Os dois estavam conversando com a mesma API. Então, ali vocês já veem como que a coisa tem um potencial, né, de escalar a produtividade de desenvolvimento, né? Porque você começa já com um desenvolvimento onde a IA está te ajudando bastante, mas no momento em que você consegue, por exemplo, desenvolver 2 codebases, né, ao mesmo tempo, né, ali você está multiplicando a produtividade provavelmente assim 5, 6 vezes, entendeu? Né? Então realmente é muito mais rápido, né? Você consegue ver tudo acontecendo ali e traçando e ajustando o curso na medida em que essas coisas vão acontecendo de forma muito fluida, né? Então isso é uma experiência real, né? Bem interessante aqui que a gente teve, e aí a partir daqui que a gente resolveu investir mais também nessa questão dos assistentes, tá? Então, assim, hoje, né, como eu disse, já existem vários assistentes de codificação aí, né? O mais, talvez, conhecido de todos seja o GitHub Copilot, porque ele já vem integrado, né, no VS Code, então a gente já consegue utilizar ele por lá. Mas a gente tem, por exemplo, o Cursor, que é uma ideia, né, baseada no VS Code, mas que ela nasceu como um assistente de codificação. Então, ela é toda voltada para a codificação com IA. Tem o Windsurf também, que também é na mesma proposta do Cursor. E aí a gente tem o que a gente chama de assistentes de codificação CLI, né? Que são justamente aqueles que rodam no prompt, tá? Esses são os que eu costumo usar mais. Inclusive, vocês vão ver daqui para frente que tem bastante print aqui com os assistentes CLI, tá? Então, a gente tem talvez o mais famoso, mais utilizado de todos hoje, seja o Cloud Code, né? Ele traz resultados espetaculares. Foi com ele que foi desenvolvido, por exemplo, o Arena de Bots, tá? Mas a gente tem o Gemini CLI, que é esse que eu comentei, que ele está livre, né? Ele tem chamadas livres para a gente usar dentro de uma determinada franquia. Tem o da OpenAI, né? Que usa os modelos do GPT, que é o Codex, né? Tem o Queen Code, que é da Alibaba, né? Ela faz os modelos Queen, são muito competentes também, tá, gente? Então, ele é muito bom. E a gente tem o Open Code. O Open Code, ele é uma interface totalmente open source, do tipo CLI, e você pode colocar o modelo que você quiser lá, tá? Então, vamos supor que eu estou num projeto da Embrapa, por exemplo, e eu tenho lá uma conta de faturamento dentro do nosso GCP, né? Do Google Cloud Platform, né? Onde eu estou utilizando essa conta de faturamento dentro da Embrapa, no nosso workspace, né? No nosso workspace contratado, digamos assim. Eu posso colocar lá dentro um token, por exemplo, né? Para utilizar o Gemini. E aí eu venho aqui no Open Code e eu coloco, por exemplo, Gemini 2.5 Pro aqui, dentro desse modelo, né? Ou aqui, ou utilizando o Gemini CLI, né? E eu consigo utilizar dentro da nossa infraestrutura do workspace da Embrapa, tá? Então, são esses vários aqui que a gente tem hoje, tá? Tem muito mais até que isso, né? Eu trouxe aqui só os principais. E aí, né, pensando em facilitar o uso desses assistentes de codificação, a gente criou um boilerplate especial, né? Esse boilerplate, na verdade, ele já está criado desde aquele vídeo que eu fiz sobre Vibe Code, né? Só que a gente aprimorou ele, tá? Então, ele era antes só Vibe Code, agora ele é Vibe Code Spec Driven Development, tá? Então, ele está aprimorado, né? E a gente tem alguns módulos que eu vou mostrar aqui para vocês que também foram implementados nesse inteirinho. Então, assim, eu estou falando sobre Vibe Code e Spec Driven Development, né? Mas qual que é a diferença entre essas duas coisas? Bom, Vibe Code a gente já falou sobre isso, né? Naquele vídeo que a gente tem gravado lá na comunidade. E, basicamente, ele é um conceito, assim, de tipo, siga Vibe, né? A ideia é que você programa, né, simplesmente por prompt, né? Então, você coloca o prompt lá, o software vai sendo gerado meio que dentro de uma caixa preta, né? Você não entende direito o que está acontecendo ali, né? E realmente ele funciona, né? Tanto é que naquele vídeo lá que eu fiz sobre Vibe Coding, eu começo lá, na verdade, com 3 agentes de codificação, né? Eu começo com o Cloud Code, o Gemini CLI e o Codex. Só que só dá certo com o Cloud Code no final. E ainda dá certo mais ou menos, porque ele gera um monte de coisa à toa lá que eu não pedi para ele, né? Então, assim, o Vibe Code, ele funciona, é interessante, mas ele é interessante para isso aqui, ó. Para eu, eventualmente, fazer uma prototipagem ou, no máximo, uma prova de conceito, né? Validar uma ideia, por exemplo, junto com um grupo de pesquisa, né? Ou, por exemplo, se a gente está falando de um sistema gerencial, né?
validar a ideia lá com o setor, né, com a supervisão ou a gerência, né, que demandou o produto e tudo mais. Para isso ele é interessante, né? Então eu vou conseguir rapidamente gerar, por exemplo, protótipos que inclusive são funcionais, conseguem clicar, fazer algumas coisas, mas que são de muita baixa confiabilidade, tá? Então, assim, não se recomenda de forma alguma a gente utilizar Vibe Coding, né, para desenvolvimento corporativo, tá? Nem para ativos digitais agropecuários, nem para softwares gerenciais. A menos que, é claro, você vá revisar o código inteirinho, entendeu? Refazer tudo, porque é muita coisa que ele faz que foge do nosso controle, né? Então, isso aqui, apesar de ser possível, né, ele fica nesse mundinho aqui de protótipos e POCs, tá, gente? A gente não pode ir muito além disso, beleza? E além disso, tem esse risco aqui, né, que é a dependência total da IA para possíveis bugs e vulnerabilidades. Então, tudo que eu produzo ali, né, eu não fiz aquele código, não tenho controle nenhum sobre ele, não tem nenhum tipo de rastreabilidade, vou demandar da IA para corrigir qualquer coisa que for necessária e olhe lá, né? Às vezes você apanha até, né? Então, lá naquele meu vídeo lá, por exemplo, que eu fiz, foi uma experiência prática, eu acho que eu fiquei, assim, umas 8 horas ali, do começo ao fim, né? O vídeo não tem 8 horas, né? O vídeo tem só as partes que interessam. Mas esperando ele codificar tudo, e no final ainda só deu certo um dos ramos ali, digamos assim. Então, isso aqui é muito arriscado, tá, gente? Não é recomendado, né? A não ser que seja para essas duas coisas. Do outro lado, na outra vertente, a gente tem a chamada Spec Driven Development. Então, o que é isso, né? Muita gente percebeu lá atrás que o Vibe Coding ele tinha esse problema, né? Então, ele tem um problema sério. E esse problema ele é muito decorrente de, na medida em que você vai fazendo softwares um pouquinho mais complexos, né, o código que vai sendo gerado, ele não cabe inteiramente dentro da janela de contexto das IAs. Eu vou falar sobre janela de contexto daqui a pouco, tá? Mas toda IA, né, toda LLM, ela tem uma janela de contexto limitada. E a janela de contexto é como se fosse a memória dela, o cérebro mesmo ali, de memória, né? Tudo que ela guarda, né? Então, na medida em que esse código começa a extrapolar em número de tokens o tamanho da memória, ela começa a esquecer aquelas coisas. Então, assim, no Vibe Coding, como você tem que carregar todo o seu code base dentro da IA, porque você não tem, né, nenhum tipo de mecanismo de memória adicional, então acontecem esses problemas, né? Ela começa a esquecer e ela começa a fazer coisas repetidas, ou começa a desfazer coisas que já tinha feito certo. É horrível, entendeu? Então, assim, é muito ruim mesmo. E ainda mais se o modelo ele for um modelo pequeno, né? Um modelo com uma janela de contexto muito pequena. Aqui, lá naquele vídeo, né, tem uma experiência prática, inclusive, com o Gemini CLI. O Gemini CLI, né, quando você usa ele de forma livre, ele tem dois modelos que ele te oferta, né? O modelo Gemini 2.5 Pro e o 2.5 Flash. Aí você começa fazendo o 2.5 Pro e tudo funciona bem, vai tudo certinho e tal, jóia. Aí daqui a pouco ele te dá uma mensagem assim, ó, acabou a sua cota, porque você está usando de graça, né? Aí ele te manda para o Gemini 2.5 Flash. Aí é o pandemônio, né? Aí ferra tudo, ele desfaz tudo que tinha feito, estraga as coisas. E aí se você não tiver feito hoje as ferramentas elas têm como que é o nome mesmo? Que você consegue dar rollback lá, ele guarda o estado, né? Então você consegue ter salvaguardas hoje, mas na época que eu fiz lá, você fazia isso pelo Git, né? Então você ia lá fazer o commit. Se você não tivesse feito commit, nossa, você perdia tudo, entendeu? Então, assim, era muito ruim. Por quê? Porque o Gemini 2.5 Flash ele tem uma janela de contexto muito menor que a janela de contexto 2.5 Pro, que é de 1 milhão de tokens. É uma janela muito grande, 1 milhão de tokens. Então, para fazer Vibe Coding no 2.5 Pro é uma coisa. Vai para o modelo menor, horrível. Então, assim, como o pessoal começou a perceber isso, criou-se essa ideia do Spec Driven Development, né? Essa ideia não é nova, tá? Já tem, inclusive, IDEs que trabalham dessa forma. Por exemplo, o Kiro, né, que é da Amazon, ele já trabalha com o Spec Driven, inerente a ele, né? E qual que é a ideia? A ideia é que você vai especificando tudo que for para ser feito e você vá fazendo o desenvolvimento por partes, né? Por exemplo, por stories ou por componentes, né? Mas você vai fazendo por partes. Por quê? Porque aí você mantém na memória da janela de contexto, né? Você mantém na sua janela de contexto só aquele pedacinho do software que interessa para aquela implementação. E esquece o resto, né? Porque o resto do codebase não concorra com o que você está de fato implementando. Então, essa é a ideia básica, tá? E é claro, né? Você pode ir ajustando essa especificação, né? Então, é o que a gente chama de especificação viva, né? E então você gasta um tempo muito bom com a parte da especificação, e uma vez que ela esteja pronta, ela vai evoluindo junto com o seu código, né? Ajustando
ajustando o curso, por exemplo, né, fazendo correções e tudo mais. Qual que são os benefícios, né? Alinhamento, rastreabilidade e consistência. Inclusive, se eu precisar, por exemplo, perder uma sessão, voltar depois, é fácil carregar, corrigir um erro pontual, né? Então, eu posso chegar lá e falar, cara, tá dando erro só aqui no login, né? Ele já vai saber exatamente quais são as stories que ele tem que carregar para saber como que aquilo foi implementado, a parte da arquitetura que ele tem que carregar para saber como que aquilo foi implementado em termos tecnológicos, né? E aí ele vai conseguir, de fato, fazer a mudança correta, né? Porque ele vai carregar dentro da janela de contexto dele só o que importa, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? Antes de criar um módulo de pagamentos, documentar endpoints, tipos, erros e a UX esperada, né? Evitar divergências entre os times de design, evita, né, divergências entre tipos de design, back-end e de qualidade, né? E melhor gestão da janela de contexto. Então, assim, o Spec Driven, quando a gente pensa na Embrapa, né, pensando em empresa grande como a nossa, ele é o caminho, tá, gente? Talvez surja coisas melhores, né, mas hoje é o que melhor você tem, digamos assim, para fazer software de qualidade e confiável, né, e com segurança dentro do mundo corporativo, né? Inclusive para ativos digitais, agropecuários e tudo mais. E aqui tem algumas dicas, tá? E essas dicas aqui, elas são transversais, tá? Serve tanto para a questão do Spec Driving, quanto para a questão do Vibe Coding, tá? A primeira dica, né, que é uma coisa que faz muita diferença no quesito de assistência de codificação com IA, é o uso de linguagens tipadas, tá? Tanto é que hoje em dia, se vocês pegam os novos gráficos, eu até devia ter colocado aqui na minha apresentação esse gráfico, né? Tem um gráfico bem icônico, né, que é de uso de linguagens de programação. E o que a gente tem percebido é que as linguagens tipadas, que nem o TypeScript, ele tem ganhado espaço, né, em conflito com, por exemplo, linguagens como o Python, né? Porque o Python, apesar dele ser muito utilizado e até ter, né, ferramentas aqui como o PyDent, né, o pessoal tem preferido, por exemplo, aqueles softwares que eu consigo fazer ele inteirinho com linguagens tipadas, né, como é o caso, por exemplo, do TypeScript, né, que eu consigo utilizar o TypeScript tanto no Node.js, no back-end, quanto consigo utilizar também no front, se eu estou usando React Native, Angular, Vue.js, independente do que eu estiver utilizando no front, eu posso colocar TypeScript também. E isso é muito bom, porque aí eu fico com um único, digamos assim, ecossistema, né, ali dentro do meu projeto, de pilha tecnológica, todas baseadas, por exemplo, em TypeScript, né? Então é muito importante que a gente utilize. Mas assim, o importante aqui é o linguagem tipada, tá? Não estou aqui falando necessariamente TypeScript, mas pode ser Rust, Go, Java, né? E assim por diante. Ou então, né, linguagens como Python, mais com validação de dados, né, utilizando essas bibliotecas e extensões especiais, né? Isso faz muita diferença para a IA, tá? Porque fica muito mais difícil ela alucinar quando ela tem a definição exata do tipo de dado, de cada variável, de cada interface de função e assim por diante, beleza? Outro ponto também é a questão do linter, né? É sempre recomendado a gente configurar o linter, né? E utilizar ele para poder forçar, por exemplo, que não sejam utilizados tipos N, né? Que é possível, por exemplo, no caso lá do TypeScript, de tal forma que não esteja essa escapatória, né, de bypassar a tipagem, né? Então isso é importante. Outro ponto também é a gerência de contexto. Mesmo que a gente esteja desenvolvendo em Vibe Coding, todos os assistentes de codificação atual, eles oferecem mecanismos para você poder gerenciar o contexto, né? O contexto dos arquivos que ele vai carregar e como que ele vai carregar. Por exemplo, tanto o Codex, né, que é da OpenAI, quanto o Gemini CLI, você pode configurar um agents.md, né? No Gemini CLI, o padrão se chama Gemini.md, só que você pode ir lá nos settings dele e falar que quer que ele use o agents.md. Então, se vocês baixarem, né, esse boilerplate aqui, vocês vão ver que dentro dele já tem dois arquivos, tá? Um arquivo chamado CloudMD e outro chamado AgentsMD. E lá tem uma configuração para o Gemini usar o AgentsMD. E o que tem dentro desses arquivos? Tem justamente uma especificação informando o assistente de codificação de como ele deve produzir qualquer software a partir daquele boilerplate, né? Então ele fala, por exemplo, de questões de compliance com o Embrapa.io, né? Então isso aqui é importante, tá, gente? E esses arquivos, né, eles são especiais, porque no momento em que você inicia o assistente de codificação, ele é o primeiro arquivo que vai ser carregado e vai ser priorizado pelo assistente de codificação. Então o que tiver dentro dele, o assistente vai entender que é importante.
beleza? Pessoal, começou uma tempestade aqui. Se eu cair, eu já vou avisar de antemão, que ontem acabou a energia aqui na cidade toda. Mas aí não se assustem, aí eu vou tentar voltar, tá? Então, beleza. Deixa eu deixar aberto aqui o chat, que eu não sei quem tá falando. Tá. Então, pessoal, beleza, né? Então tem essa parte aqui do Cloud, do Agent. E é tipo de instrução que isso daqui tem, né? Tem, por exemplo, qual gerenciador de pacotes que ele deve utilizar, né? Para ele não fugir de um determinado padrão. Tudo isso vocês podem colocar lá dentro, tá? A arquitetura, então, assim, todos os pontos importantes que vocês querem que o assistente respeite, vocês incluem nesse arquivo aqui, beleza? Então, por exemplo, se você for fazer um sistema a partir do boilerplate do Embrapa.io, você pode ir lá nesses arquivos que já estão presentes lá e incluir as instruções suas. E elas vão ser respeitadas, tá? Então, aqui tem vários exemplos, né? Aqui tem uma dica também, às vezes, se os dois arquivos forem ser idênticos, você pode usar links simbólicos, né, dentro do Git, isso é possível, o Git permite o uso de links simbólicos, mas o importante é que você tenha aí uma gerência de configuração sobre esses dois arquivos, tá? Ou outros, né, dependendo do assistente de codificação. Outra questão também, revisão de código, né? Basicamente, gente, todos os assistentes de codificação, eles implementam funções especiais de review. Então, você vai ter um comando /review no Codex, vai ter um comando /review no Cloud, um /review no Gemini, no Queen, todos eles vão ter, no OpenCode. E, basicamente, o que ele faz depois que você implementou, quando você ativa o review, ele cria uma sandbox, uma janela de contexto limpa. Então, assim, ele justamente para não ter vícios, e ele vai fazer a revisão todinha do seu código com base na especificação pré-feita, né? Se ela existir, né? Se a gente está falando de spec drive e não de vibe coding, né? E aí ele vai trazer um outro olhar para isso, né? Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês que para review a gente pode até utilizar outro agente em paralelo, né? Outro assistente de codificação, tá? Isso pode poupar tokens, é uma estratégia até para guardar tokens, né? Então isso é muito importante, tá? Então ela soma-se aqui a outras medidas, né? Como a questão da tipagem, do linter, dos MCPs, que eu vou comentar mais daqui a pouco, né? Então é isso, tá? E outra coisa também muito importante, né, é a questão de testes, né? Então, assim, é muito importante que sejam implementados testes unitários desde o primeiro momento que você começa a fazer. A gente vai ver que quando a gente usa assistente de codificação, mesmo que a gente não informe ele para ele fazer os testes unitários, muitos assistentes, por conta própria, eles já estão programados para criar testes unitários naquela linguagem de programação que você escolheu. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma interface em Vue.js, né, que é o padrão que a gente tem lá no Embrapa.io, ele vai colocar vários testes unitários usando o Jest, por exemplo, né? E ele vai ficar executando esses testes na medida em que você vai implementando. Então, toda vez que você acionar o review, ele vai fazer a implementação, a execução de todos os testes pré-implementados, inclusive aqueles que já executou antes, né? Vai sempre executar todos, como deve ser, né? É assim que funciona mesmo os testes unitários. Então, qual que é a ideia, né? É justamente você ter aqui essa qualidade em tempo real, né? Então, ele fica alinhado às especificações, ele te dá um feedback contínuo, o tempo todo você está recebendo feedback. Então, por exemplo, se ele implementou uma coisa e quebrou outra, que a gente sabe que isso pode acontecer, apesar de todos os guardrails, né, de todas as nossas mecanismos de segurança, ele vai te avisar e aí você consegue fazer a correção sem partir para outra history, por exemplo, né? A gente também ele facilita a evolução e a refaturação. Ele, de certa forma, documenta o sistema de forma executável, né? Então, é como se fosse uma documentação de todas as interfaces de endpoints, interfaces de classe, assim por diante, só que de forma executável, né? Ele garante, né, e promove a qualidade em tempo real, que a gente chama de vibe coding aí, né? E no Spec Drive, especificamente, ele fornece estratégias de qualidade acionáveis, né? Então, você consegue acionar as estratégias de qualidade, a cobertura de automação e até a tomada de decisões aqui, né? Para você poder escalar aí para etapas maiores ou não e assim por diante. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um review feito pela IA, né? Então, eu fui lá, implementei uma history, aí depois eu mandei ele executar o review, e ele vem e vai executando o review, né? Para cada componente aqui implementado, cada C, e aí ele me dá aqui uma verificação, um relatório de verificação, se está tudo completo, se todos os testes passaram, né? O que aconteceu aqui, se tiver alguma falha e ele detectar, eu posso, naquele momento mesmo, já pedir para ele corrigir a falha sem que a coisa se delongue demais, entendeu? Sem virar uma bola de neve, né?
Aqui é outro exemplo, né? Então ele deu aqui o relatório final em Security Review, Code Quality, Performance e Arquitetura, né? Então ele veio aqui, testou tudo, viu se tinha alguma coisa fora desses padrões e me deu o relatório. Se tivesse algum problema, já corrigia naquele momento mesmo, né? Sem deixar avançar. Então esse é o interessante, tá? A gente torna, por meio do Spec Driving, né? A gente torna o desenvolvimento muito mais cadenciado, digamos assim, né? Feito por etapas, aonde toda etapa eu vou verificar se a qualidade está conforme, né? Se o linter está ok, se os testes unitários estão ok, se não tem nenhum problema de segurança em cada uma das etapas, tá? Então, isso é muito interessante. Então, aqui, janela de contexto, né? A janela de contexto, eu já tinha comentado com vocês, toda LLM tem uma janela de contexto. Ela é a quantidade máxima de tokens que a LLM vai considerar em uma única instância, né? Numa única sessão ali. Ela funciona como uma memória de trabalho. Então, a gente tem que pensar mesmo que quando ela esgota, né? Extrapola a janela, ela começa a esquecer as coisas. Né? A importante, ela permite que o modelo entenda a dependência de longo prazo, múltiplos turnos de conversa ou grandes textos de código. Né? Se a gente tivesse uma janela de contexto que fosse ilimitada, um tamanho absurdo, a gente nem precisaria de técnicas como Spec Driving, né? Justamente porque a gente teria todo o nosso code base, né, na memória da nossa LLM o tempo inteiro. Mas isso não é realidade ainda, talvez um dia seja, tá, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Então, ela permite que o modelo entenda as dependências a longo prazo, por múltiplos turnos, grandes textos de código, documentação, as limitações, né? Se o input for maior que a janela, parte da informação será truncada, isso também, né? E assim, aqui a gente vai ter um ponto também chave aqui, né? Eu vou falar depois sobre LLMs open source. E as LLMs open source, elas têm um grande problema, que é justamente a janela de contexto delas, que é muito pequena, né? Normalmente ali na casa dos 32K, que é aquela LLM que a gente consegue rodar localmente, né? Que não são tão absurdamente grandes. Então, assim, nesse ponto, a gente acaba inviabilizando meio que completamente você usar LLMs open source locais, né? Mas dá para você usar para muita coisa. Eu vou mostrar depois, né? Principalmente na parte de pull requests, de commits, de código, né, para ela explicar também code bases para isso funcionar bem. Aí tem o truncamento silencioso, né, que as informações iniciais de e-mail podem ser descartadas sem aviso. Isso aqui é o que o Gemini Flash faz quando o code base fica grande, gente. Você fica desesperado. A diluição da atenção, né, mesmo quando às vezes você não chegou, né, a completar completamente a sua janela de contexto, mas você já chega próximo do limite dela, ela já começa a funcionar de forma ruim, sabe? Custo de latência elevados, né? Então aumenta o uso de memória, tempo de processamento e custo computacional, e risco de qualidade e segurança, né? Com muito texto bagunçado ou pouco estruturado no contexto, há chance de erros, alucinações e falhas de coerência, tá? Então tudo fica ruim. Então por isso que existem, né, o Spec Driving, e aí é nessa toada aqui que existem, como eu disse, já várias iniciativas, né, de Spec Driving. Uma delas é o Kiro, né, que eu já comentei. Ela é uma ideia autônoma, né, feita lá pela AWS e que está disponível também, vocês podem baixar, e ela vai funcionar dentro do esquema de Spec Driving, tá? Muito, muito interessante. E a gente tem também outras iniciativas como o Open Spec, né, que ele é direcionado principalmente para os sistemas Brownfield, né, os sistemas existentes. Então, você consegue gerar uma especificação rápida do sistema que já existe e ele atua em fazer as mudanças pontuais, né? Então, o foco dele é justamente em trazer mais segurança para você não alucinar em cima de sistemas que estão funcionais, tá? Então, é bem interessante isso daqui, né? Eu vou comentar por que a gente não escolheu ele. E tem também o GitHub Spec Kit, que é a solução da GitHub, tá? Também muito utilizada, né? Então, só que ela é direcionada principalmente para times pequenos e médios, tá? E repositórios colaborativos, né? Que, digamos assim, é o arroz com feijão lá do GitHub, né? Então, ela implementa esse fluxo aqui, né? Você especifica, planeja, cria as tasks, né, as tarefas e implementa. O que a gente tem utilizado e que a gente recomenda, de fato, é o BMAD, tá? BMAD Method. Esse aqui é um método que, na verdade, ele é mantido pela comunidade, então não tem nenhum big player, digamos assim, do mercado digital por trás dele, tá? Ele é mantido o apelido do rapaz lá é BMAD, né, que é o cara que criou. E, basicamente, ele já está na versão 6 agora, está em alpha ainda, né? Mas essa versão já está sendo muito boa. Eu usei ela, inclusive, para criar aqueles boilerplates, né, novos. Mas para criar o Arena de Bots foi usada a V4, tá? E ela era, até então, direcionada só para projetos grandes, né?
Então, de certa forma, você usava o BIMED para projetos grandes e para projetos, por exemplo, de mudanças, né, Brownfield, o OpenSpec. Para projetos menores, podia usar o GitHub Spec Kit, por exemplo. Mas agora o BIMED, a partir da versão 6 dele, eles mudaram muitos fluxos e eles têm agora já, logo quando você inicia o projeto, ele classifica o seu projeto dentro de níveis, que vão de 0 até 5 ou 6, se eu não me engano. E os níveis iniciais, ali de 0 a 3, mais ou menos, são considerados projetos pequenos. E aí, quando você faz projetos pequenos, ao invés dele criar toda uma quantidade gigante de documentos de especificação, ele foca apenas no tech spec e no documento de arquitetura, né? Se forem projetos grandes, aí ele gera uma série de outros artefatos, né, de documentação, como o PRD, por exemplo, né, os workflows, todos os épicos, todos os stories e assim por diante, tá? Então, assim, para projetos grandes, ele é muito bom, tá, gente? Ele é muito bom mesmo. Que ele consegue criar, né, por meio de workflows muito completos, uma especificação extremamente detalhada, né? E que vai te ajudar muito depois. Inclusive, eu sei que aqui na GTI, né, a gente tem o pessoal... eu estou falando muito em desenvolvedor, mas isso aqui não é voltado só para desenvolvedor, tá, gente? Porque toda a parte de especificação você pode usar com uma fábrica de software, entendeu? Então você pode... Eu vou mostrar aqui para vocês como que isso pode pode funcionar, né? Inclusive utilizando o Gemini na web. Você não precisa usar essas ferramentas de prompt que eu estou mostrando, tá? Então, pelas ferramentas na web, você consegue pedir para ele, né, criar gems, por exemplo, dentro do Gemini, e pedir para ele criar, por exemplo, o PRD, por uma série de perguntas, e ele vai te ajudar muito nisso. Depois você revisa, claro, tudo sempre tem que ser revisado, né, e valida. Mas ele ajuda demais, tá? Então, gente, o que o BIMED faz, tá? Agora falando especificamente sobre o BIMED, os outros frameworks, eles vão nessa mesma toada aqui, tá? Mas com diferenças, né? O BIMED, especificamente, ele tem aqui esses 9... aqui eu acho que tem 8, né? Tem 8 listados, que são 8 agentes. Mas, na verdade, ele tem 12 agentes, tá? Ele tem esses 8 listados aqui. Aí ele tem um agente orquestrador, que é o agente BIMED, que não está listado aqui, que ele não faz parte do time, né? Ele fica por trás dos panos, orquestrando. E ele tem 3 agentes, que também não estão listados aqui, que são agentes para games, tá? Então, se eu estiver fazendo, estou fazendo um software de gamificação, né? Eu vou utilizar os agentes de game, tá? Eles não estão listados aqui. Aqui está os agentes clássicos, né? E o que a gente pode perceber aqui é que aqui a gente tem um time completo de desenvolvimento de software, certo? Então, a gente vai ter o analista de negócios, o product manager, o arquiteto, né? O expert, né? O especialista em UX, né? O product owner, o scrum master, o developer e o arquiteto de testes, tá? O QA, né? O especialista em QA. Então, você pode ver que a forma como ele faz aqui é, inclusive, colocar um nome para cada um, né? Então, a nossa analista de negócios é a Mary, o product manager é o John e assim por diante, tá? E eles têm uma função, eles têm uma persona, né? Então, os agentes, eles são personificados, né? Isso aqui é muito semelhante a, inclusive, como a gente faz lá no Gemini, quando a gente cria os gens, né? Tem aquela aula que o Lucas, ele gravou, né? Inclusive, sobre a questão do especialista em reuniões e tudo mais, né? A gente, nos cursos dele também de Notebook LM, a gente tem essa técnica, né? De criar personas para tornar a IA ela adotar, né, um especialista em si e ela virar um agente para poder desempenhar melhor uma tarefa. Então, é isso que é feito aqui por esses agentes, tá? Então, cada agente desse, ele vai ter uma persona e dentro da persona dele, ele vai ter as tarefas que ele pode desenvolver. E essas tarefas, elas são aquelas tarefas que a gente já conhece do Scrum, né, do desenvolvimento ágil. Então, ele tá tudo aqui bem definidinho e aí a gente vai passar por um fluxo, né? Justamente onde a gente vai ter lá, primeiro, a analista de negócios atuando para criar, né, a parte toda da parte de negócios, né, os artefatos relacionados a isso. Aí a gente tem o Project Manager criando os workflows, a gente tem os épicos também, né, e assim por diante. Aí depois a gente tem, né, depois que está detalhado os épicos, detalhado os stores pelo Scrum Master, né, a gente vai ter o dev entrando para desenvolver, e aí a gente tem também o dev vindo aqui na parte de review, né? E aí a gente pode ter o QA aqui, né, o teste, que vai avaliar tudo que foi feito.
beleza? Então, assim, esse aqui é o Quick Start, né, do BIMED. Ele é esse checklist aqui de tarefas, né, onde ele coloca aqui o que você faz para poder começar com o BIMED, né? Então, essa documentação está toda pública lá no repositório do BIMED. O repositório dele, engraçado, eu esqueci de colocar o link aqui, né? Mas eu posso colocar depois o link, né, talvez na descrição lá do evento. Mas ele está lá no boilerplate, tá, gente? Lá no boilerplate do Embrapa.io tem o link, tem lá todo o passo a passo bonitinho lá. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Quando a gente começa com o BIMED, né, a primeira coisa é a gente entender, né, o sistema de escala adaptativo que ele fala, né? Lembra que eu falei que os projetos, eles têm níveis de complexidade, né? E, basicamente, esses níveis, eles vão estar lá agrupados, né, dentro de 3 conjuntos, que é o Quick Flow, onde ele vai gerar apenas a tech spec, né, que eu comentei. Então, estou fazendo um projeto pequeno, cara, ou eu quero fazer aqui só um POC, né, para validar junto com o usuário, ou eu quero fazer uma mudança, né, um ajuste, uma correção, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, criar um boilerplate novo, que tem um boilerplate aqui que não tem no Embrapa.io, quero criar, né, para iniciar o projeto. Eu vou fazer o Quick Flow, né? Então, o Quick Flow ele vai fazer só o tech spec e vai, a partir do tech spec, implementar tudo que precisa, né? É quase um vibe coding aqui, tá? Mas com superpoderes, porque aqui ele faz a especificação antes, tá? A priori, né? Aí ele tem o BMM, que é o que ele chama de BIMED Method, né? Tudo aqui é BIMED Method, mas ele tem essa fase que ele chama de BIMED Method, que é justamente o uso, né, do PRD com a parte de arquitetura, né? Então, aqui ele já vai fazer um projeto completo, né, que é como se fosse o projeto que foi feito lá do Arena, onde a gente tinha o PRD, que é todo o documento de requisitos. A gente tem a especificação da UX, tem a especificação das duas UX no caso, né, especificação da arquitetura tecnológica, tudo separado dentro da documentação. E aí ele vai começar a implementar só depois que isso aqui tudo estiver certo. Aí ele monta tudo isso, aí ele vai estabelecer os épicos, né, que vão ser cumpridos, para poder implementar tudo. Aí, dentro de cada época, ele vai listar os stories. Listar apenas, tá? Não detalhar. Aí, no momento que a gente for começar a codificar, o que ele faz? Ele faz o que ele chama de shard documents. Ele separa esses épicos em documentos individuais. Então, cada épico vai ter seu próprio documento. Permitir. Cada épico vai ter seu próprio documento. E aí, depois de separar cada documento desse, ele vai detalhar cada history. E aí, cada history vai ter seu próprio documento também. Então, cada um vai ter seu MD, seu arquivo Markdown, né? O Markdown, gente, para quem não conhece, né, é aquele padrão que existe na Wikipedia, né? Existe em vários lugares, padrão de notação do README, né, do Git, assim por diante, e que ele virou meio que, assim, o padrão também para LLMs, tá? A LLM entende aquela formatação do Markdown. Então, onde eu marco com negrito, ele sabe que é mais importante aquela palavra. Onde eu coloco um título, por exemplo, de sessão, ele sabe que ali começa uma nova sessão, né? Então, virou um padrão para as LLMs. Por isso que ele faz tudo em Markdown, tá? E, de certa forma, o que ele está fazendo com esses arquivos Markdown é construindo justamente a memória dele, né? Então, esses arquivos são o que ele vai acessar no momento de começar o desenvolvimento. Então, ele foi lá, fez o shard, por exemplo, do history, aí eu vou detalhar aquele primeiro history, vou começar lá no 1.1, do épico 1, história 1.1, e aí ele vai fazer um detalhamento completo dessa history, certo? E ele vai te perguntar coisas, né? Como que deve ser aquela history, para você tirar, né, as dúvidas iniciais. Então, por exemplo, dentro de um projeto do Embrapa.io, normalmente as primeiras histories vão ser para ele montar o ambiente. Então, é onde ele vai criar o Docker Compose, .yaml, né? Ele vai começar a fazer os primeiros serviços, são serviços básicos, vai colocar os arquivos de .env, né? Aquilo lá para eu poder startar o projeto, mas ainda não tem nada da minha aplicação ali. E aí ele vai evoluindo, né? Quando chegar lá no épico 2, né? Tá todo o ambiente montado, chegou no épico 2, ele começa a implementar a aplicação de fato, né? Então, tudo isso ele vai fazendo de forma cadenciada. Para cada uma dessas coisas, ele vai testando. Se alguma coisa quebra, ele consegue retornar, tá? E, então, esse aqui é o menu inicial, né? Quando eu começo lá no Product Manager, né? Aqui, pulando, por exemplo, aquela parte do analista de negócio. O analista de negócio é o primeiro ponto. Vamos supor que eu ainda não sei direito como que vai ser o meu sistema. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar a Mary, né? A analista de negócios. E aí eu vou interagir com ela para poder fazer o brainstorm. E aí no brainstorm eu vou ter a definição do meu sistema, porque eu ainda estou na fase de concepção dele, né? Então até para quem trabalha, né, com a parte de criação de projetos, né, e assim por diante, essa parte com o analista de negócios é muito importante, tá, gente? Vocês podem utilizar. Aí depois que eu passei por ela, né, aí sim eu vou para o Product Manager, e aí eu vou começar pelo Workflow Status, tá? Que é aqui, que é justamente
iniciando os workflows, né? E aí ele vai começar criando o meu PRD e assim por diante, todos os mecanismos aqueles lá que eu já comentei, né? Então você pode ver aqui que tem aqui o Create PRD, tem o Validate PRD, o Create App Stories, tá vendo? Se por acaso for um projeto, né, Quick Flow, eu vou usar o Tech Spec, né? Então tudo isso ele vai recomendando, tá, gente? Não precisa decorar essas coisas. Você começa no menu, começa com o Workflow Status, ele vai recomendar a próxima ação. Ou ele vai te dar opções, ele vai falar assim, ó, se você quiser seguir como um projeto nível 1, né, que é o que eu acho que você tem que seguir, vai para o Tech Spec. Se você acha que é um projeto nível 3 ou 4, não lembro agora, vai para a criação do PRD. Então ele vai te orientando e você vai fazendo as escolhas, beleza? Então isso é muito interessante. Aí ele vai, aqui você pode ver, né, então ele começou aqui, né? Ele dá esse menu, Workflow Status, aí ele vai te perguntar várias coisas, né? Então, por exemplo, ele vai determinar se a gente está lidando com um projeto Greenfield, ou seja, um projeto totalmente novo, né? Campo Verde, ou se é um projeto Brownfield, onde eu vou fazer ajustes num projeto existente e assim por diante, né? Se for um projeto Brownfield, eu tenho que fazer a documentação dele. Lembra que eu falei lá do CS, que primeiro a gente documentou ele inteirinho, né? Pro assistente de IA, né, para poder retroalimentar ele. Aí eu volto lá para o analista ou para o technical writer para poder fazer a documentação. Aí eu carrego, né, o PM, o Product Manager, para dar o workflow init, ou pelo próprio analista, né? Aqui tem comandos que tem mais de um agente, tá? E aí eu vou seguindo. Aí eu chego aqui, por exemplo, no Spring Planning, que está lá no Product Manager, e aí ele dá uma sugestão, por exemplo, começa com o App 1, que é Foundation, depois vai para o Épico 2, que é a parte de autenticação, né? E a entidade do usuário. O Épico 3, que são as farms. O que é isso aqui? Isso aqui eu estava justamente fazendo o boilerplate baseado num boilerplate existente, né? Que são aqueles em Node. Eles já têm essas entidades. Então, eu primeiro documentei ele. E aí, só que eu queria migrar ele para o PHP. Então, ele me deu aqui, ó. Depois você vai para o Épico 3, que são as farms, que estabelece os padrões de sync, papapá. Os simulations, todas essas entidades já são pré-existentes, né? E depois vai para a parte de observabilidade, né? Que a gente vai falar mais para frente. E aí eu começo a implementação. Então eu crio a story, eu crio o contexto da history, né? Da história. Eu desenvolvo a história, aí que é o dev, tá vendo? Mudou o agente. Faço o code review dentro daquele sandbox, com uma janela de contexto liberada, né? E se tiver tudo certo, porque aqui no code review ele pode encontrar erros, tá? Aí ele vai te dar uma porcentagem de compliance. Eu vou falar assim, cara, isso aqui tá 75% bom. Não recomendo para produção ainda. Aí ele faz um relatório, você joga para o dev de novo, o dev, isso aqui é uma outra janela de contexto, né? Limpa. Aí ele reimplementa aquilo, reimplementa não, né? Ele implementa as issues que foram encontradas e joga para o review de novo. Então fica esse bate-bola, né? Eles todos, o tempo todo trabalhando, te perguntando, né? Isso aqui é tudo assistido, tá, gente? Então, assim, você até pode colocar isso aqui para ficar totalmente automático, né? E algumas coisas dá para fazer automático e você revisar no final. Também é muito bom isso. Porque como você trabalha com janelas, tem as janelas de tokens das ferramentas, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Às vezes é interessante você colocar em modos automáticos. Por exemplo, uma coisa que eu faço às vezes é, tipo, cara, liberou uma janela de tokens, sei lá, 10 da noite. Aí eu venho aqui e só dou o comando, ó, implementa a Store 4.5 em modo full auto aí. E vou dormir, entendeu? Aí chega, a gente tá commitado, né? O código, ele tá com um save point, digamos assim, né? Aí no outro dia, né? Você vem aqui e vê o que ele fez, entendeu? Então dá para fazer isso também, né? Então isso é legal. E aí ele fica lá trabalhando, né? É o estagiário 24 horas, eu brinco. Fica lá 24 horas trabalhando no negócio. Então, beleza. Então aí fica aqui o code review, aí o store done, né? E aí você recomeça. Aí vai para a próxima story. Então isso aqui é cíclico, tá? Isso aqui vai ficar rodando, beleza? E aqui tem a parte de teste, né? Que é a estratégia de teste. Então, assim, o BIMAD, ele já trabalha, né? Com o Playwright, né? Bem, assim, ele já tem integrado o Playwright. Então, para você fazer nessa parte aqui de estratégia de teste, que foi implementado na versão 6, tá? Eu não usei ainda essa parte aqui, mas ele faz toda a especificação de testes. Ele trabalha com dois, tá? Com Playwright e com Cypress. Então você consegue fazer toda a parte de cenários de teste para vamos supor que está fazendo um software, né? Aí mais robusto, né? Um sistema gerencial mais robusto. Você pode fazer toda a estratégia de testes lá, inclusive de testes de interface. A gente vai falar aqui também sobre o Chrome DevTools, né? Que também tem MCP, você também consegue testar. Não todos esses, né? O Playwright, o Chrome DevTools,
o Cypress, você faz tudo teste via MCP. E aí ele consegue implementar os cenários, propor os cenários e ficar fazendo esses testes. Então é muito legal. Então, beleza. Então aí ele faz, né, os épicos, papapá. E aí quando ele chega no final da história, né, ele vai falar, ó, a história 3.4 tá done, tá tudo certo, foi implementado aqui, né? E agora você pode voltar lá para o Develop History, né? E aí, quando ele conclui um épico, ele vai te dar um relatório também, ó. Então, ele fez todas essas stories aqui, ó. Então, tem lá, ó, vocês podem ver que aqui tem várias stories que ele foi feito, aqui é um projeto real, né? Então, ele implementou lá o Project Setup na Story 1.1. Vou tirar isso aqui frente. Uma janelinha aqui que fica bem na minha frente. Deixa eu olhar aqui. Ele implementou aqui o Project Setup, aí o Database com o PGAdmin, né, que eu tinha pedido para ele, o PHP Application Container, né, colocou o container lá, o Compliance do Embrapa.io, eu vou falar mais sobre isso, né, o Compliance do Embrapa.io, ele é um módulo para o BIMED, tá, ele é só vocês baixarem, que ele já vai ter o Compliance, o ORM, né, a parte de Database Esquemas, o Cycle ORM, o Slim Framework, né, que é o que a gente está utilizando lá, e documentou. Esse foi a primeira story, né. O primeiro épico, né? Aí depois ele vai para o épico 2 e assim por diante. Beleza? Então vai implementar assim, saindo desse épico, ele iria para essa parte de autenticação e usuário aqui, né? E assim fica ciclo que você vai implementando tudo. Então, assim, é muito legal, tá, gente? Porque fica bem cadenciado, você consegue ter uma visão, aí você vai fazendo commits por stores, né? Então você sempre pode reverter uma store, começar de novo, você não perde o que já foi feito, né? Os próprios assistentes, como eu disse, hoje eles têm os checkpoints já com rollback. Então, se você não quiser ficar comitando, você também pode fazer um checkpoint por store e dar o rollback no próprio assistente, tá? Então, tá. Então, esse aqui é o nosso boilerplate. Eu já tinha mostrado na outra figura, mas aqui tem o README dele, tá? Que é o passo a passo de como você vai começar com o BIMED dentro dele. Então, o que você vai fazer? Você cria lá o MKDIR do projeto, o seu do Embrapa.io, né? Que é a pastinha que tem o mesmo nome lá da organization, lá do projeto no Embrapa.io, que ele nome Unix, né, do projeto que a gente fala. Aí você vai clonar todas as suas applications que estão lá no Embrapa.io para dentro desse cara aqui, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo, né? Eu tenho lá, clonei o API, que seria, por exemplo, minha aplicação de back-end em Node.js, né? Supondo. O meu PWA, faz com que eu estou fazendo um PWA. E o meu, que é o Progressive Web Application, né? Isso aqui é uma aplicação de front-end, tá, pessoal? E o meu manager, por exemplo, que seria, sei lá, um gestor aonde a pessoa lá do setor ou o pesquisador vai entrar para fazer alguma coisa, né? Eu clono isso daqui dessa forma. Aí, o Embrapa.io, ele tem os repositórios de apoio. O que você faz? Você ativa o IO Docs, né? Lá nos repositórios de apoio é só você ir lá e colocar documentação privada, né? E o Embrapa.io já vai criar para você o repositório de apoio lá do IO Docs. Só que quando você for clonar ele para dentro dessa pasta aqui, você tem que clonar ele com o nome Docs. Por que isso? Porque Docs é o nome padrão do BIMED. Só para não ter que ficar renomeando o tempo todo, lá na hora que ele for fazer as perguntas na hora da instalação, você já coloca Docs lá, tá? Aqui tem essa atenção aqui falando isso. Aí você vem e instala o BIMED, tá? O BIMED, ele tá na versão alfa da versão 6 agora, mas ele já tá tinindo, tá? Funciona bem. Só que o pessoal tá trabalhando lá ainda, tá? Mas assim, eu recomendo já usar a versão 6, tá? Ele tem a versão 1, 2, 3, que foram descontinuadas. Tem a versão 4, que é a versão, digamos assim, estável. A versão 5, eles começaram a produzir, mas eles pularam ela, foi direto para 6, entendeu? Eles pararam, descontinuaram assim, foi direto para 6. A 6 que vai ser a padrão agora, nova. Então, eu recomendo começar pela 6, tá? Então, você vem e coloca aqui o install, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui dentro da pasta sua do projeto, uma pasta chamada BIMED. E aí você vai pegar o módulo do Embrapa.io, que é esse módulo aqui, tá? Então, vai fazer esse clone aqui, e vai jogar aqui para dentro. Feito isso, gente, você inicia, por exemplo, aqui um exemplo com Cloud Code, né? Inicia o seu assistente de codificação e o assistente ele vai carregar o BIMED e vai carregar também o módulo do Embrapa.io, tá? E o que esse módulo do Embrapa.io faz? Ele traz compliances com o Embrapa.io. Então, tudo aquilo que tem lá na documentação do Embrapa.io, agora você vai ter uma segurança dessa conformidade no desenvolvimento. Então, o próprio BIMED, no momento em que você for revisar o código e tudo mais, ou no momento que você quiser, pode falar assim, cara, o Codebase está em conformidade com o Embrapa.io, né? E quando você fizer essa pergunta, ele vai pegar e vai te responder, está tudo implementado. E se tiver algum problema, ele vai lá e corrige também. Você pode pedir para ele corrigir, né? Então, tem o ponto .embrapa/settings, né? Que é um arquivo obrigatório no Embrapa.io. Tem os .env.io e o .env, né? Então, o .env, ele está ignorado, né?
e assim por diante. Então, ele vai trazer isso daí, tá? Esse módulo, a gente ainda está desenvolvendo ele, tá, gente? Mas, assim, ele já funciona bem já, mas tem algumas coisas que ainda precisam ser feitas. Então, aqui é um exemplo, né, de uma history, por exemplo, ó, escreva a história 4.7, né, a history 4.7, sobre integração com o Matomo, considere o seguinte código-fonte de referência. Quando a gente lida com assistência de codificação, é sempre importante, quando a gente for fazer prompt, a gente colocar exemplos do que ele deve e do que ele não deve fazer. Isso é importante, tá? Inclusive em outras linguagens de código, se for necessário. Que nem, por exemplo, aqui nesse caso, eu estava implementando em PHP, né? Mas eu queria colocar aqui um exemplo. Eu fui lá e coloquei em JavaScript. Ele vai entender. Para ele não faz diferença isso aqui, tá? Ele vai entender que ele tem que migrar isso aqui para PHP, né? E implementar de forma adequada. Por que eu queria colocar isso aqui? Porque aqui tem algumas coisas que são importantes para ele. Por exemplo, eu estou falando aqui que a URL é hard-coded, né? Do Matomo, a questão das dimensions. Então, tá tudo aqui, né? Então, essas coisas são importantes para ele, tá? Então, esse é um tipo de exemplo, tá? Aí, um outro ponto, né, que eu queria entrar aqui, que é muito interessante e também, assim, melhora demais o nosso desenvolvimento no Embrapa.io, que é justamente a questão de observabilidade, tá? O Embrapa.io, né, ele tem esse ecossistema, né, a gente até chama aqui um ecossistema sinérgico, né, onde você tem lá o Grafana Lock, né, coletando logs das suas aplicações, tem o Sentry coletando bug, né, então toda exception ela é coletada pelo Sentry. A gente tem o SonarCube, né, que faz análise estática de código. Tem o Triv, né, coletando CVEs e assim por diante. Qual que é a ideia? É que vocês utilizem as saídas dessas ferramentas para retroalimentar o assistente, tá? Então, isso é muito interessante porque ele se baseia aqui, né, nos conceitos MELT, né, que é métricas, eventos, logs e traces, né? E garante confiabilidade, auditabilidade e compreensão contextual. Isso aqui é muito legal, porque, assim, que nem, por exemplo, quando eu soltei o Arena de Bots, coloquei ele no ar, né, ele começou a rodar em produção, e aí eu coloquei o Chrome DevTools, eu vou mostrar aqui como funciona o Chrome DevTools, mas ele vai sozinho lá e acessa, né, e faz os testes que eu mandar. E aí, quando ele faz esses testes, ele começou a disparar erros dentro do Grafana, né? E era um erro que eu não tinha percebido em ambiente local, porque era um erro que estava relacionado ao Virtual Proxy. Então, ele não era replicável em ambiente local de desenvolvimento. E aí, o que aconteceu? O assistente de codificação pegou esses erros, capturou, propôs a melhoria que tinha que ser feita, ele sabia exatamente o que era para fazer, aquelas coisas, e era uma coisa que eu teria que investigar, se fosse eu olhando ali o erro, talvez até passasse despercebido, eu nem ia perceber que era um erro aquilo, né, que era um problema. Mas ele percebeu, ele falou, isso daqui é um problema, é uma issue, e ele classificou como média, se eu não me engano. Ele falou assim, uma issue média, eu recomendo você corrigir isso. Aí, então, a partir do lock, né, a partir dos dados do Grafana. Então, ele foi lá, sugeriu a alteração que deveria ser feita, criou o history para poder fazer a alteração, fez a mudança e eu subi em produção novamente com aquela mudança feita, né? No Sentry, a mesma coisa. Ele capturou os erros do Sentry e também sugeriu mudanças lá, correções pontuais, com base nos erros do Sentry. Então, isso é muito legal, tá, gente? Porque você consegue monitorar isso com o assistente depois que o software já está rodando. Já está lá para o usuário final, antes mesmo do usuário perceber qualquer erro, qualquer coisa assim, você já está pegando esses dados e já está tratando eles por essa integração aqui com as ferramentas de codificação. E como é que as ferramentas satélites, né, de apoio à codificação. E como é que é feita, de fato, essa integração, tá? A gente faz elas por meio do Model Context Protocol, que são os MCPs. Lá naquela vídeo que eu fiz sobre a arquitetura de referência em A, a gente já falava sobre MCPs lá, mas era no contexto de agentes de IA. Aqui, gente, a gente usa a mesma coisa, tá? São MCPs, só que ligados no assistente de codificação. E esses MCPs, eles vão te dar esses superpoderes aí para o seu assistente, tá? Então, assim, o primeiro MCP que eu recomendo que vocês usem, cara, instalou o assistente, coloca, é o Context7, tá? O Context7, ele é um MCP aberto, né? Ele ainda está aberto, não sei quanto tempo que ele vai ficar aberto. Antigamente você não tinha nem que colocar chave nele, agora já precisa já. E qual que é o detalhe dele? Ele tem a última versão da documentação de tudo quanto é linguagem de programação, framework, biblioteca, né? Porque ele pega direto lá do GitHub, dos Markdowns, né? Lá do GitHub Pages. Então, como ele tem a última versão da documentação, a LLM, ela é uma foto, né? Ela foi treinada, por exemplo, a LLM do Cloud, ela foi treinada, tipo, 6 meses atrás, né? Que é o Sonnet 4.5, que foi lançado aí uns 3 meses atrás. Então, assim, acho que 1 mês atrás. Mesmo assim, ela foi treinada lá atrás.
Então, assim, ela não vai ter a última versão de todas as bibliotecas do mundo. Então, o Context 7, ele garante isso. Na hora que você for falar, por exemplo, para ele criar a arquitetura tecnológica da sua ferramenta, você fala assim, ó, chegou um momento lá, você vai chamar, por exemplo, o asterisco, né, Create Architecture, né, lá do BIMED. Aí você coloca um tracinho e fala assim, utilize o MCP do Context 7 para garantir que todas as tecnologias utilizadas estejam na versão mais recente estável. E o que ele vai fazer? Ele vai acessar esse MCP e esse cara vai garantir que todas as bibliotecas, dependências, tudo esteja na versão mais recente estável, né? Que a gente também não quer nada beta nem alfa assim no nosso código, né? Então, assim, muito importante o Context 7, tá? Ele tem um concorrente que é o Ref. Dizem que o Ref é melhor, só que ele só tem plano pago, ele não tem plano aberto, então eu nunca testei. Mas quem quiser se aventurar também pode tentar o Ref. Aí a gente entra aqui nos MCPs do Embrapa.io, né? Que são aqueles que estão integrados com as ferramentas. Tem o Centro. Então, como que você vai adicionar o Centro? Eu coloquei os exemplos aqui todos no Cloud, tá? Mas para os outros assistentes vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá, gente? Então, você vai ter aqui do Centro, você vem e dá um Centro Add. Você pode ver que eu estou usando aqui, né? São MCPs oficiais, tá vendo? Que, de certa forma, tá todo mundo lançando, né? Então, a MCP popularizou demais, né? A MCP, para quem não assistiu o vídeo lá sobre a arquitetura de referência, ele foi lançado pela Anthropic em novembro, e ele é tipo uma interface para APIs. Então, assim, ele cria, de fato, uma forma que as LLMs conseguem conversar diretamente com a API, né? Fazer, inclusive, busca em linguagem natural. Então, ele ajuda demais, tá? Então, todo mundo foi lançando MCPs, né, para tudo. Então, o Sentry tem o MCP dele, aí quando você for cadastrar ele, você precisa criar um Access Token lá no Sentry, na sua conta do Sentry do Embrapa.io, tá? Coloca aqui, e aí referencia o Sentry Host como sendo o lado Embrapa.io, tá? Mesma coisa, aí o Chrome é o Chrome DevTools. Esse cara aqui eu vou mostrar para vocês como ele funciona, mas basicamente ele é para usar o Chrome para teste, de forma automatizada. O Lock vai ser a mesma coisa, tá? O Lock tem um problema ainda que a gente está resolvendo lá, porque ele precisa criar conta de serviço para ele poder liberar essa Grafana API Key aqui. E isso ainda não está trivial lá no Grafana, tá? Mas a gente vai criar um pipeline para isso lá. Então é isso, tá? Mas é a mesma coisa. O SonarQube também. Você entra lá no SonarQube, né? Cria aqui o token. Aí ele está repetindo aqui, né? Ah, não, é porque o SonarQube ele inicia um container, tá? Aí ele inicia um container, depois ele passa o SonarQube aqui para o MCP do SonarQube. Então você tem que estar com o Docker rodando, tá? Para usar o SonarQube. E o Playwright, né? Que eu falei que é para testes, né? Poderia ser também o Cypress aqui, tá? Ou todos eles também, né? Que o Chrome, o Playwright, o Cypress, eles vão ter algum tipo de sombreamento aí, mas cada um tem a sua particularidade. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de como que eu uso esses MCPs, né? Então, eu vou chegar para o meu assistente. Isso aqui é real, tá, gente? É o teste que eu fiz mesmo, os testes que eu fiz com a Arena, depois que foi desenvolvido. Então, eu chego lá para ele e falo assim, ó, utilizando o Chrome, faço uma bateria de testes. Aqui eu estava em localhost, tá? Em localhost, limpe os logs do navegador, log com o meu e-mail, né? Obtenha o PIN do MailPitch, né, que é o mail catcher, que pega os e-mails todos que são lançados. Acesse o torneio, né, o Pecuária V1, e faça 2 rounds de teste, né? Crie nomes fictícios para os especialistas, crie um especialista condizente com um domínio específico. Então lá tinha os domínios lá, por exemplo, gado de corte, ele criar um especialista em gado de corte. E ele faz isso bem, hein, gente? É impressionante. Ele cria, as perguntas são bem elaboradas, ele julga bem também a pergunta depois, é bem legal. Crie perguntas complexas no domínio, utilizando quase a totalidade dos caracteres disponíveis no campo prompt. Então, isso aqui é legal também para você esgotar, né? Porque o que a gente quer? Que a nossa intenção é encontrar erros aqui, né? Então, eu quero que ele estresse o meu sistema, eu quero que ele faça testes utilizando, assim, tenta colocar tudo de dado que você puder aí, entendeu? Para justamente ver se os filtros estão funcionando, se não estoura nada e assim por diante. Eu quero que dê erros, né? Então, eu vou fazer comandos, né? Eu vou fazer um cenário de testes nesses moldes, né? Avalie as respostas dos agentes e escolha o que for melhor. Antes de enviar, preencha sempre o campo observação com informações relevantes. Lá tem um campo de observação lá, né? Justifique a escolha. Faça pelo menos 5 prompts em cada especialista. Aí aqui, como eu estava local, eu não ia usar o Grafana, né? Então vocês podem também fazer isso, né? Enquanto a gente não tiver o Grafana totalmente funcional lá, essa parte do MCP, vocês podem fazer com o local, tá? Então eu falei assim, ó, utilize os logs do container utilizando esse comando aqui, né? No caso, eu estava testando o comando da API, eu queria ver os logs do back-end, né? E aí verifica os bugs do Sentry. O Sentry, ele coleta bugs em ambiente local de desenvolvimento, tá? Então, se você configurar o Sentry lá, colocar o DSN do Sentry,
ele vai coletar bugs do seu ambiente de desenvolvimento e você pode usar o MCP dele, não tem problema. E aí cria um relatório conciso, objetivo, blá, 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 né? E salve na pasta. E aí ele começa a fazer. Aqui ele é um GIF, isso aqui. Aí, ó, ele abriu o Chrome, eu fiz lá o pedido. Aí, então, o que ele faz? Isso aqui é tudo autônomo, tá, gente? Ele foi, abriu o Chrome, colocou... Esse aqui, não, eu acho que era outro prompt aqui, né? Que ele colocou outro e-mail aqui. Mas é muito semelhante, tá? Ele foi lá, colocou o mail pitch, né? Aí você vê que ele recebeu aqui, o mail pitch recebeu e-mail. Aí ele está tentando adicionar, e vocês podem ver, ó, que eu vim aqui e fiz uma intervenção, porque ele estava pegando um link de teste, nesse caso aqui, de um torneio que não estava ativo. Então, o que você faz? Você está vendo ali ele fazendo, né? Você está lá de braço cruzado, né? Só assistindo. Aí você vai lá e dá um contexto para ele, ajuda. Fala assim, ó, putz, esqueci de falar isso. Ó, pega um ativo e dá um enter, entendeu? No meio mesmo. E ele já vai indo, entendeu? Você não precisa ter medo de jogar contexto novo para ele, ou de dar ESC e fazer intervenções, né? O assistente é para isso mesmo. E ele vai fazendo tudo aqui. Então, ele foi lá, pegou de outro torneio, deixa eu ver. Eu não lembro qual que era o prompt aqui exatamente, né? Mas ele estava testando aqui. Aí eu falo, ó, teste com teste 6, né? Que eu vi que ele não estava conseguindo um torneio ativo. Aí ele pegou, criou ali, pegou gado de leite. Aí ele vai fazer uma pergunta sobre gado de leite. Aí ele recebe as respostas das duas LLMs, né? Sobre gado de leite. Aí ele colocou observação, foi para a próxima e ele está fazendo os testes. Então, nisso aqui, tipo assim, se ele está funcionando aqui, o que eu posso fazer? Eu levanto e vou embora, entendeu? Vou fazer outra coisa. Eu vou participar de uma reunião que estava agendada. Vou fazer... Então, isso é legal também, porque ele fica trabalhando sozinho, né? Fazendo testes, fazendo o que você precisar e libera nosso tempo para fazer outras coisas, entendeu? Então, isso é muito interessante também. Então, isso daqui, por exemplo, né? Quando a gente estava lá no evento lá em Pameri, né, Lucas? Eu estava no meio do desenvolvimento desse software e o que eu fazia? Eu dava ordem lá no hotel e tal, deixava executando, entendeu? E aí voltava, ele estava executado. Então, nos momentos mais que ele fica lá fazendo, né? Então, isso é muito legal. Então, aqui é outro exemplo, tá? Aqui, por exemplo, um outro prompt, né? Utilize os MCPs do Sentry e do Lock para verificar bugs e erros no codebase do ambiente remoto, né? Aqui eu estou no codebase, né? Estou na pasta dele, então ele sabe qual que é. Em produção. Com base nessa análise, ele me dê relatório de correções e melhorias. E, novamente, ele vai até lá. Então, aqui no caso, ó, vocês podem ver que foi até lá, ele reconheceu aqui, né? Os containers, né, que estão rodando lá no release, né, que é a produção do Arena lá, e me deu lá falando que está tudo certo, né, não encontrou nenhum erro, então está com estabilidade nota 5 de 5, segurança e performance. Então tudo isso eu posso ir salvando, né, eu posso inclusive para ser auditado futuramente. É interessante, se você está lidando com fábrica de software, né, novamente, com contratados, também é legal ter esses relatórios. Aqui é outro exemplo, aqui é o mais precoce, né? O Fernando Dias, inclusive, está aí, que é um dos líderes desse projeto. Então, aqui ele reconheceu, né? Então, eu fui lá, fiz também, ele leu lá, né, do Lock e do Sentry, né? Deu que está tudo ok, que eles estão com health check certos, que está tudo testadinho, está ok essa parte aqui. Veio e me deu melhorias que eu posso implementar aqui, né? Então, ó, implementa um OpenTelemetry, coisas desse tipo. E deu um plano de ação, né? O que seria prioritário na visão dele, média prioridade, baixa prioridade. Então, eu posso fazer isso para sistemas legados também. Às vezes tem um sistema rodando, quero fazer melhorias, né? Está sempre apto aqui. E aqui, cara, gente, tem uma questão, né? Que são assim, os problemas do MCP, né? Que assim, de novo, né? O nosso problema sempre é a questão de janela de contexto. Então, assim, quando a gente instala os MCPs, os MCPs ficam instalados na ferramenta, no assistente de codificação. Se a gente não falar nada, só instalar eles vão ser todos carregados, né? Então, eu vou ter uma lista lá, por exemplo, aqui no Cloud MCP List, vocês podem ver que eu tenho aqui todos os meus MCPs carregados e conectados aqui, né? Qual que é o problema disso? Todo MCP, ele tem as tools dele. Aí, quem assistiu lá o vídeo ou a palestra lá atrás vai lembrar, né? Ele tem aquela coleção de tools, né? Ele tem tools, prompts, e tem uma outra entidade lá que eu esqueci agora. E ele carrega as especificações dessas interfaces. O que foi, Francisco? Resources. Eu não escutei, não. Como Resources. que é? Hã? Resources. O Resources, isso. Isso. Ele tem o Prompt, Tools e Resources. E aí ele vai carregar essas interfaces todas, obrigado, Francisco, na nossa janela de contexto. E isso é um problema, certo? Por quê? Porque, de novo, janelas de contexto são limitadas. E como eu estou usando muitos MCPs aqui, o bicho vai pegar. Então, olha só, sem fazer nada, só iniciando o Cloud, com tudo isso aqui ativo, ele já usou sozinho, só de MCPs, 37% da minha janela de contexto.
né? Então, isso é horrível. Então, assim, se eu estou naquela fase de especificação, por exemplo, do software, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconectar todos os meus MCPs, certo? E conectar no máximo, por exemplo, só o Context 7, né? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo, ó, tudo desconectado e só o Context 7 conectado, porque eu vou usar ele para garantir a última versão, né, das tecnologias que eu estou usando, da minha pilha tecnológica, e aí muda muito de figura, né? Fiquei com menos de 1% aqui de uso de MCPs, tá? Isso daqui, inclusive, é um problema que a Anthropic ela já identificou, e agora, no final de semana passado, bem recente mesmo, eles fizeram uma nova postagem no blog deles falando sobre um novo conceito, que é MCP Code. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de olhar lá, mas basicamente eles colocam uma camada de memória no MCP. E aí você não vai mais precisar carregar toda a especificação do MCP dentro da LLM e poupa a sua janela de contexto, tá? Só que eu ainda não sei como que implementa isso, não fui a fundo nisso ainda, tá? Mas já tem uma solução da própria Anthropic lá, que são os inventores, né, aí do conceito de MCPs. Então, gente, fica aí o recado, tá? Muito cuidado ao lidar com MCPs para não lotar a janela de contexto de vocês, tá? E outro ponto também, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa... Maria, gente, só um minutinho. Deu um problema aqui. Quando a gente usa assistente de codificação, é a questão dos limites de tokens deles, tá? Todos eles vão ter limites de tokens. E o problema do limite de token é que... Gente, só um minutinho que eu acho que tá entrando água aqui. Só um minutinho aí. Vou pedir uns 5 minutinhos aqui, só para ver o que aconteceu aqui. Ainda bem que o Enem não acabou. Voltei. Rapaz, choveu o tanto que entrou água aqui dentro. Bom, vamos dar continuidade aqui que tá quase acabando. Então tá, gente. Então, assim, qual que é o outro problema? Outro problema é a chamada janela de tokens, né? As janelas de tokens é assim, todos os assistentes, eles implementam um limite de tokens, né? Porque, assim, que nem eu falei, né? Dá para você automatizar, colocar, tipo, em modo full auto, e a coisa ia ficar funcionando. Ele vai ficar testando, vai ficar implementando. Eu posso abrir vários agentes, vamos supor que eu queira implementar, sei lá, em 10 code bases diferentes. Eu posso abrir 10 desses agentes e dar esses comandos para eles irem implementando os stores e tudo mais, testando em 10 agentes desses ao mesmo tempo. Então, assim, todas as ferramentas, elas implementam algum nível de janela de tokens, tá? O Cloud, ele usa essas janelas de 5 horas, né? Então, você tem uma janela de 5 horas e dentro dessa janela de 5 horas você tem uma quantidade de tokens, né? Quando você esgota essa quantidade de tokens, você tem que esperar a próxima janela, né? E eles têm também um limite semanal. E, então, assim, isso é muito ruim, né? Porque se você está fazendo muita coisa, vamos supor, você vai lá, que nem, por exemplo, quando eu estava implementando a Arena de Bots, a minha janela de tokens, dentro dessa janela de 5 horas, ela durava mais ou menos 1h40, 1h50 para fazer o back-end. Aí esgotava, eu tinha que esperar a próxima janela. E quando eu comecei a implementar as duas UX ao mesmo tempo, ou seja, tinha um back-end e estava as duas UX, ela esgotava em 40 minutos. Era 40 minutos codificando ali os agentes, aí ele trava, né? Ele fica travado assim, aí quando volta, né, a janela de topo, por exemplo, voltou aqui 1h. Se eu for lá 1h e der um continue, aí ele vai continuar de onde ele tinha parado, entendeu? Você não perde o trabalho. Mas isso é ruim, né, pra caramba. Então, assim, você só consegue... você precisa usar com cautela. E o Spec Drive, ele tem a grande desvantagem, porque, assim, como ele é muito cadenciado, ele vai utilizar muitos tokens, tá? Então, essa é a grande desvantagem do Spec Drive, tá? Então, a gente vai o tempo todo ter que estar gerenciando esses tokens muito bem, justamente por causa disso, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Então, e aqui, né, você vê, isso aqui aconteceu semana passada, ó. No dia 7 de novembro, eu estava lá mexendo, aí foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Aí ele atingiu a janela da semana. Aí eu tinha que esperar até 11 de novembro, dia 7 até o dia 11 para continuar. Só que assim, o meu plano é o plano Pro, que é o plano mais simplesinho do Cloud lá, né? Aí, claro, né, você pode ir para outros assistentes, que é o que eu vou falar em seguida aqui, tá? Então, esse daqui é um software que monitora, por exemplo, seus tokens, né? Você pode instalar e ficar com monitoramento, mas não tem muito como fugir disso. Você teria que contratar planos melhores, né? E falando especificamente sobre o Cloud ele tem 3 planos hoje, né? Ele tem um plano... Para você usar o Cloud Code, ou você usa o Pro, que custa $20 por mês, tá? Ou você usa o Max, que ele tem 5 vezes mais tokens que o Pro e que custa $100, né? Então é uma relação 1 para 1, né? De 20 vai para 100, 5 vezes mais tokens. Ou você usa o Max 20x, que aí o 20x ele vai ter 20 vezes mais que o Pro,
só que ele custa $200. Ou seja, pensando, né, para nós brasileiros, vai ser mais de R$ 1.100 aí que a gente vai pagar no Max 20X, tá? Então é caro, tá? Mas o cloud hoje ele meio que domina o mercado, por isso que eles cobram caro, né? Eles são considerados o melhor modelo hoje, que é o Sonnet, né? E os modelos da Opus, né? Que é o outro modelo deles. Mas assim, né? A gente tem outras formas de utilizar esses planos também, tá? Então, o que eu costumo fazer, tá? E aí já fica a dica para vocês. Eu uso literalmente, assim, 4 assistentes ao mesmo tempo, entendeu? De empresas diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, o Gemini dentro daquela franquia livre dele, né? São aquelas 1.000 requisições diárias e 60 requisições por hora. Uso o Copilot, né? Então, assim, o Copilot, ele oferece para você planos dependendo de algumas coisas, né? Se você estiver no programa educacional, por exemplo, você pode fazer algumas coisas. Só que aí ele vai ficar limitado, né? Porque você não pode fazer nada comercial com ele, né? Então tem que ver o que você vai fazer, assim, para tirar dúvidas ou fazer alguma especificação, coisas que não se enquadrem nessa parte, você pode utilizar o Copilot. Aí o Cloud Code, que é o principal, né? Que é o de desenvolvimento mesmo, que, como eu disse, eu pago, né? Ele para poder desenvolver. E tem o Codex também, né? Que eu também uso, né? Então, como que você pode fazer esse uso? É mais ou menos isso aqui, ó. O Business Analyst, por exemplo, eu vou usar no Gemini, certo? Por quê? Porque isso aqui vai exigir muitos tokens e o Gemini ele faz muito bem essa parte, né? Inclusive a parte, não só o Business Analyst, o PM poderia estar aqui também, com especificação de storage de apps, detalhamento de storage de app. O PRD pode estar aqui, tudo isso o Gemini vai fazer muito bem, tá? Tanto no Gemini 2.5 Pro, quanto também no Flash, que é mais barato ainda de usar, né? Normalmente, quando acaba o Pro, ele te leva para o Flash naturalmente. Então, você pode usar aqui no Gemini, né? E aí você não gasta tokens dos outros, tá? Aí, por exemplo, eu poderia usar o Scrum Master, que é o que vai detalhar as stores e tudo mais, aqui no Copilot. Então, eu venho aqui no Copilot e uso ele para detalhar. Aí, a parte de codificação mesmo, eu vou executar aqui no Cloud Code, certo? Então, assim, esses 4, eles podem estar abertos ao mesmo tempo, tá? Vou lá, por exemplo, no Copilot, mando ele detalhar uma store, aí ele detalha a store, aí eu vou lá no Cloud Code, mando ele implementar, aí ele implementa, aí eu vou lá no Codex e mando ele fazer o review, entendeu? E cada um vai usar tokens dentro do seu ecossistema ali, né? Então, gente, isso daqui é interessante, tá? Recomendo usarem sempre uma estratégia assim, é o que eu tenho feito, beleza? Outro ponto também é que, principalmente para o pessoal, né? De novo, né? Às vezes, você fala assim, cara, mas eu não vou programar utilizando isso, né? Eu não quero utilizar as ferramentas de prompt, quero utilizar as ferramentas de chat, né? Não tem problema, tá? E tudo isso que eu falei também você pode usar dentro das IDEs, do cursor, do próprio VS Code, tá? Lá dentro do VS Code, no Copilot, você pode escolher o Sonnet, por exemplo, que é o modelo da Anthropic, ele vai funcionar igual ao Cloud Code, tá? Mas o Cloud Code, essas outras ferramentas, elas têm essa grande vantagem de ser mais autônomas, né? Você consegue colocar no modo full auto, né? Acaba sendo mais fluido o desenvolvimento. Mas se você quiser, por exemplo, eu estou trabalhando com fábrica de software, eu não vou codificar, mas eu vou gerenciar, né? E eu quero fazer o PRD, eu quero ter acesso ao BIMED. Não tem problema. Você pode ir lá, criar um gen, por exemplo, até criar um gen aqui, né? Posso compartilhar com vocês depois. Esse aqui é do V4 do BIMED, tá? Mas o V4 ele já funciona muito bem para isso daqui também. E você vai usar ele dentro do Gemini. Então você vem, coloca ele aqui, né? O Team Full Stack do BIMED, coloca as instruções do System Prompt aqui e vem aqui e coloca, né, a descrição, né, do serviço aqui. E aí, quando você for dar lá, por exemplo, eu dou um menu, do mesmo jeito que eu faço lá para carregar o agente, eu carrego aqui também, consigo carregar um agente específico, a persona, consigo navegar nas instruções daquela persona, consigo gerar tudo por aqui, beleza? Então, também vai funcionar muito bem isso daqui para me ajudar na especificação de software, né? Então, consigo, por exemplo, aqui no caso é a Mary, né, que é a nossa analista de negócios. Posso fazer, por exemplo, o brainstorming de um tópico aqui, né? Posso criar o Project Brief, né? Tem várias coisas que eu posso fazer por aqui. E outra coisa também é a questão de usar LLMs também para poupar tokens, tá? Então, como que eu tenho trabalhado atualmente, né? Utilizo aquelas ferramentas de code, né, para a parte do BIMED toda, mas quando eu vou, por exemplo, fazer a parte de envio, né, dos pull requests, né, os PRs que a gente fala, ou merge request, né? Ou mesmo commits convencionais, vou fazer commit, por exemplo, dentro do Git,
ou quero uma explicação de um detalhe de código, alguma coisa assim, eu posso utilizar LLMs open source, tá? Isso também é possível, beleza? Aí o que você vai fazer? Você baixa essas LLMs, né, direto lá do Hugging Face ou do Olhama, e pode carregar elas no Olhama local. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, isso daqui é o meu ambiente mesmo de uso, tá? Eu estou usando aqui o Coder 3, o Queen 3 Coder, né? 30B. Esse aqui é um modelo que ele tem 19 GB, tá? Então, para você carregar um modelo desse, você precisa ter pelo menos mais de 19 GB de VRAM, tá? É o modelo 30B deles, né? Que é o modelo recomendado. Só que esse meu ainda, como eu uso macOS aqui, eles não usam NVIDIA, né, o macOS. O macOS utiliza a tecnologia Metal, né? Então ele não tem, por exemplo, CUDA, né? Ele não tem as coisas que a NVIDIA tem. Então eu preciso usar um modelo que seja otimizado, tá? Por isso que ele é Instructed, Guff e assim por diante. Mas ele roda muito bem, tá? Eu tenho o Olhama rodando aqui com esse modelo. Eu integrei ele ao meu cliente Git. Então ele está integrado aqui, né, via Olhama. Então, todo commit que eu vou fazer, eu venho aqui e clico nesse botão aqui, ó. Comenta aí para mim, né? E eu vou te falar, ele comenta de forma muito mais detalhada e muitas vezes até, assim, melhor do que a gente faria, entendeu? Porque, assim, raramente eu preencheria aqui no meu commit a descrição, por exemplo, né? A gente não costuma fazer isso. Você vem e coloca aqui o título, né? E você tenta colocar ele da forma mais concisa que caiba ali no espacinho para que agregue tudo que você fez, né? Mas a LLM, não. Ela vem e coloca cada coisinha que foi feita naquele commit. Então, você fica um commit muito mais bonitinho, né? E aí é até engraçado, né? Que você pega, por exemplo, todos os commits feitos lá no Embrapa.io desde agosto, né? Quando eu comecei a utilizar. E é tudo muito mais completo, assim, né? Tudo bonitinho, inclusive para fazer um change log, alguma coisa assim, seria muito melhor, né? Então, essa daqui é a vantagem aqui, né, de você utilizar modelos locais e, de novo, não está ocupando token, né? Então, você tá fazendo tudo local sem gastar seus tokens. Beleza? Então, gente, é isso dessa parte aí dos assistentes de codificação.